Em um dia nublado em um restaurante de frango, duas pessoas sentam e comem coxas de frango. Uma delas é um santo de Sagitário chamado Hugo Terço, que diz a outra pessoa que ele vai morrer no dia seguinte. Em resposta, a outra pessoa, um desperto do 13º nível chamado Legion, não o leva a sério e pergunta por que Hugo quer tanto que ele morra, chamando-o pelo nome Otaexo. Em resposta, Hugo lembra Legion de que seu nome não é Otaexo, mas Hugo Terço, o que faz Geon rir. Depois de um tempo, Geon assegura a Hugo que ele não vai morrer tão facilmente e pede para ele não se preocupar muito. Confiantes em sua habilidade, Geon afirma que o número de calamidades que ele sozinho matou é muito maior do que todos os 12 santos juntos. Hugo permanece em silêncio como resposta, embora uma expressão de preocupação persista em seu rosto. Então, somos informados sobre a Torre Demoníaca, um lugar perigoso conhecido como o local onde a pior calamidade aniquilou vidas humanas. Tudo começou no último dia do século XX, quando calamidades surgiram repentinamente, empurrando os humanos para um canto com poder avassalador. Justo quando a humanidade começou a cair, os 12 seres divinos apareceram e prometeram capacitar os humanos a superar as calamidades, selecionando 12 indivíduos despertos para isso. No entanto, inesperadamente, o 13º desperto apareceu, que não havia recebido nenhuma bênção de nenhum dos seres divinos. Surpreendentemente, esse indivíduo desperto era esmagadoramente forte e incrível em comparação com os outros 12 indivíduos, conhecidos como os 12 santos. Esse indivíduo desperto é Legion, o protagonista da história e aquele que possibilitou aos 12 santos conquistar a Torre Demoníaca. Durante sua jornada na Torre Demoníaca, Hugo, o santo de Sagitário, se aproxima de Geon, elogiando seu papel na conquista. Em resposta, Geon, chamando Hugo pelo nome Otaexo, afirma que não precisa de bajulação, mas de frango frito pelos próximos 5 anos, provocando Hugo a perguntar se ele nunca vai enjoar disso. Hugo também lembra Geon de que seu nome é Hugo, não Otaexo, fazendo com que Geon comente que ele nunca vai se acostumar com esse nome. Enquanto isso, os outros santos discutem como eliminar o olho carmesim os levará a receber recompensas incríveis, esperando pelo menos 100 bilhões de won considerando o nível da calamidade. Enquanto falam sobre isso, Geon intervém, dizendo que eles deveriam pelo menos se contentar em poder ficar em um hotel 7 estrelas pelos próximos 10 anos. Colocando sua máscara facial, ele afirma que vários países estão à beira da falência por causa do olho carmesim. Em resposta, um dos santos comenta que, para fazer negócios com eles, Geon precisa ter muito dinheiro para consertar seu rosto danificado e corpo ferido. Deixando a conversa, os santos se afastam enquanto Geon fica para trás, pensando que, mesmo sendo chamados de santos, não passam de bandidos que só se preocupam consigo mesmos. Enquanto ele reflete sobre isso, eles se viram novamente, proibindo de chegar imediatamente a qualquer local destruído, dizendo que eles precisam criar mais vítimas para obter uma recompensa maior. Irritado com a crueldade deles, Geon decide cortar todas as suas conexões com eles assim que derrotarem o Olho Carmesim. Enquanto isso, os outros santos, que o precedem, chegam a um lugar na torre e olham adiante, sentindo-se chocados. À frente deles está o temível chefe da Torre Demoníaca, o Olho Carmesim, com uma intenção feroz em seus olhos. O monstro é tão perigoso que todos eles se sentem pressionados apenas pelo olhar dele, o que até surpreende Geon. Enquanto eles contemplam como derrotar o monstro, ele solta um rugido alto, fazendo com que toda a torre trema violentamente, deixando-os chocados. De repente, o chão sob seus pés, bem como as paredes da torre, começam a se rachar, seguidos por uma explosão que cria estragos. Enquanto ele continua a rugir, o chão no meio da torre se quebra, causando uma enorme onda de luz que emerge dele, levando todos os santos a voarem junto com a luz. A intensidade da luz é tão alta que ela quebra até o teto da torre e toca o céu. Após algum tempo, à medida que a luz começa a desaparecer, os santos tremem de medo enquanto olham para a frente. O chão da torre à frente de seus olhos se transforma em um grande abismo cheio de lava. Do outro lado do abismo, está o formidável Olho Carmesim em seu trono, com uma expressão cruel no rosto. Tomados pelo choque e tremendo de medo, eles se levantam para fugir, considerando que não podem lutar contra um monstro tão poderoso e devem salvar suas vidas em vez disso. Enquanto estão fugindo, Geon olha para trás para eles enquanto permanece em seu lugar e pondera como pessoas tão covardes podem ser chamadas de santos. Segurando sua espada com firmeza, ele decide não se importar com eles, pensando que ele será o único a derrotar o Olho Carmesim. Assim, com uma intenção feroz em seus olhos, ele sorri e deixa seu lugar, saltando no ar para lançar um ataque no monstro. No entanto, assim que ele lança o ataque, ele mesmo é esfaqueado nas costas e cai em uma armadilha, onde permanece por muito tempo, esquecendo-se do mundo exterior. Considerando que ele não tem tempo para pensar no mundo fora da torre, ele continua matando monstros formidáveis incessantemente. No entanto, a onda de monstros nunca termina porque a armadilha em que ele caiu continua convocando calamidades infinitas.
Durante essa batalha interminável, ele até perde um de seus braços, mas ainda permanece confiante diante dos monstros, segurando uma espada em uma mão e um punhal na boca. Ele ainda tem confiança de que os ataques dos monstros não serão capazes de tirar sua vida, e ele certamente sobreviverá. Assim, ele continuou lutando contra eles por 20 anos. Após 20 anos, ele finalmente alcança o administrador dos monstros, que fica chocado por encontrá-lo ali e pergunta como ele conseguiu chegar até esse ponto. Geon, agora muito mais velho, porém mais forte, fica em pé diante dele, e o monstro sente medo, chamando outros monstros para ajudar. Afirmando que não há mais ninguém para ajudá-lo, não importa o quanto ele grite, Geon usa o pé para esmagar o monstro, fazendo-o morrer instantaneamente. Após matar o monstro, Geon fica em pé diante dele, se perguntando se a longa batalha finalmente acabou e se ele finalmente pode sair da torre. No entanto, ao começar a se afastar, ele cai no chão, tendo perdido toda a sua energia, e é envolvido por uma estranha escuridão. Enquanto isso, fora da torre, na cidade que se parece mais com uma arena destruída, duas crianças correm para salvar suas vidas. Enquanto correm, uma delas diz que disse ao outro para não ir lá, e o outro responde que era para estar seguro naquele dia. Enquanto fogem, eles são seguidos por calamidades de alto escalão que parecem ter aparecido sem aviso. Após um curto período, as calamidades os alcançam, levando-os a acreditar que sua morte está próxima. Nesse momento, um dos monstros salta e colide com uma das crianças, fazendo com que ele caia no chão. Enquanto ambos ficam impotentes no chão, mais e mais monstros começam a se reunir ao redor deles. Sentindo-se impotentes, um deles deseja que Geon tenha sobrevivido à torre demoníaca, afirmando que se ele estivesse lá, essas calamidades não seriam um problema. Nesse momento, as portas da torre demoníaca começam a se abrir lentamente, deixando-os chocados. De repente, uma luz brilhante emerge da torre, seguida por uma explosão que abala a terra e os deixa confusos. À medida que a poeira assenta da explosão destrutiva, um grande abismo cheio de lava emerge de dentro. Presas nos escombros, as crianças ponderam o que poderia ser. De repente, uma delas olha para cima, chocada, e insta a outra a olhar na mesma direção. Diante delas, fica uma figura humana emergindo da torre demoníaca em colapso. Essa pessoa, que se revela ser Geon, fecha os punhos e expressa sua raiva em relação àqueles que o traíram e o levaram para a armadilha. Com determinação feroz em seus olhos, ele declara que todos aqueles que o enganaram morrerão por suas mãos. Escondidas entre os escombros da torre demoníaca caída, as crianças sentam-se em choque, testemunhando a cena incrível que se desenrola diante delas. Enquanto isso, Geon está diante de seus olhos, abatendo monstros formidáveis com suas mãos nuas, como se fossem insetos. Observando, as crianças expressam sua admiração, observando que essas são calamidades da classe laranja que até indivíduos despertos de alto escalão lutam para derrotar. No entanto, ver Geon eliminá-los como meros insetos é inacreditável para eles. Enquanto discutem entre si, Geon de repente sente a presença deles e se vira para eles, suspeitando que eles possam ser monstros escondidos nos destroços. Em um salto repentino, ele pula no ar, confundindo as crianças, e pousa na frente delas, removendo os escombros e as expondo, deixando-as em choque. Assustadas, as crianças começam a recuar, tremendo e se perguntando por que ele os atacaria, fazendo com que Geon perceba que eles são humanos. Considerando isso, ele pensa que tudo foi resolvido, fazendo com que as crianças respirem aliviadas. Enquanto ele observa os arredores, as crianças expressam seu choque com o surgimento de um humano da torre. No entanto, uma delas considera isso impossível, acreditando que ele estava na área quando a torre estava desabando. De repente, uma sombra gigantesca emerge atrás deles, seguida pelo aparecimento de um monstro-chefe colossal. Ao testemunhar isso, as crianças são tomadas por um choque intenso e decidem fugir rapidamente, enquanto Geon permanece firme, sorrindo. Com uma intenção feroz de matar em seus olhos, o monstro abre a boca e lança um poderoso raio, fazendo com que as crianças fechem os olhos de medo. O monstro direciona sua onda de energia devastadora para Geon e as crianças, destruindo até mesmo os prédios em seu caminho e desencadeando uma destruição massiva na cidade. Após a onda diminuir, as crianças emergem dos destroços em que estavam escondidas, surpresas por terem sobrevivido, e olham à frente em estado de choque. Em pé diante delas está Geon, completamente ileso pelo impacto da onda, deixando-as perplexas. Perguntando-se se ele salvou, observam Geon saltar no ar em direção ao monstro-chefe formidável e descer rapidamente sobre ele. Liberando uma poderosa onda de energia de seu punho, Geon a direciona para o monstro, fazendo-o cair no chão, deixando as crianças maravilhadas. Finalmente, quando ele pousa no chão, o monstro-chefe já está sem vida, e os dois meninos permanecem congelados em choque. Acreditando que desta vez é realmente o fim, Geon olha para as duas crianças atrás dele e as chama.
Virando-se para ele, ele as instrui a irem embora, deixando-as confusas sobre para onde ir, mudando abruptamente sua expressão para uma mais animada. Geon diz a eles para irem comprar comida para ele, deixando-os perplexos. Ele então acrescenta que eles também devem comprar roupas para ele. Algum tempo depois, em um restaurante de fast food, Geon coloca um prato vazio de macarrão em uma mesa, enquanto os meninos sentados à sua frente olham para a conta com espanto. Enquanto expressam seu choque por ele ter comido tanto, Geon comenta que segurou um pouco porque não tem dinheiro suficiente, deixando-os frustrados. Dizendo que eles prometeram comprar tudo o que ele quisesse como um sinal de agradecimento, ele se vira novamente para o garçom e pede outro prato de sopa, o que deixa o menino irritado. Nesse momento, um deles pergunta quem ele é e o que estava fazendo perto da torre. Em resposta, Geon, ocupado escolhendo os dentes, revela que saiu da torre, deixando-os chocados. Mudando de assunto, ele se vira para o menino, perguntando quem ele é e afirmando que ele não parece uma pessoa normal porque pode sentir magia nele. Em resposta, o outro revela que o menino chamado Jimin é um discípulo e pergunta se Geon também é um discípulo que despertou com as bênçãos do ser divino. No entanto, Geon discorda, afirmando que não precisa servi-los. Nesse momento, ele percebe seu reflexo na colher e sente choque ao ver que seu rosto não está mais tão danificado quanto costumava ser. Consumido pelo choque, ele pergunta se há um espelho em algum lugar, e o garçom o aponta para ele. Chegando ao espelho, ele tira a camisa e examina o corpo, sentindo-se surpreso ao constatar que todo o seu corpo se recuperou. Lembrando-se de como sua pele, cabelo e até mesmo os dentes costumavam estar gravemente danificados, ele examina todos esses detalhes, pensando que eram difíceis de recuperar sem arriscar sua força. Ele também se surpreende ao notar que seu braço esquerdo, que foi cortado durante a batalha contra os monstros, está de volta. Enquanto examina seu braço esquerdo, ele de repente percebe uma marca de cobra em sua palma e se pergunta o que é. De repente, essa marca se transforma em uma cobra real, causando uma dor intensa em seu corpo e deixando-o chocado. Nesse exato momento, ele é informado de que, porque ele experimentou a morte, todas as suas conquistas serão transferidas para um novo corpo, e suas habilidades do Zodíaco permitirão que ele use o poder de Ofiuco. Nesse momento, ele abre os olhos lentamente e depois os fecha novamente, sendo transportado para um espaço aberto. Quando ele abre os olhos novamente, ele se encontra flutuando no espaço em frente a uma cobra gigantesca. Sentindo-se chocado e confuso, ele estende o braço para tocar a cobra, e assim que sua mão entra em contato, o corpo da cobra começa a emanar uma luz brilhante. À medida que o brilho fica mais intenso, ele de repente se encontra de volta em frente ao espelho, sentado no chão com o corpo suando. Confuso, ele olha para o reflexo quando os garotos, parados na frente dele, perguntam se ele está bem. Virando-se para eles, ele pergunta se eles não viram a cobra gigante. Em resposta, Jimin diz que não viu, e Geon simplesmente tirou a camisa, correu para o espelho e depois agarrou o pulso e gritou. Olhando para a marca da cobra em sua palma, Geon se pergunta se os outros não foram capazes de vê-la, enquanto os garotos permanecem em silêncio, achando-o estranho. Nesse momento, a luz brilhante emerge diante dele mais uma vez, notificando-o de que ele se tornou o mestre de Ofiuco. Enquanto ele permanece imóvel acima da luz brilhante, inúmeras notificações começam a chegar, informando de que ele ganhou uma habilidade de super regeneração junto com uma diminuição de 50% em sua habilidade física. Isso faz perceber que a mudança física dele foi resultado da habilidade de super regeneração, pensando que os santos nunca lhe disseram que eles poderiam ver tais janelas. Além disso, ele não consegue sentir a presença de nenhum ser divino. No entanto, considerando que seu corpo se recuperou, ele não considera isso uma coisa ruim. Portanto, ele decide matar todos os santos que fugiram da torre e buscar vingança contra a pessoa que o esfaqueou pelas costas. Ele fica animado com a busca, deixando os garotos tremendo de medo devido à sua personalidade estranha. Enquanto isso, a notícia do colapso da torre demoníaca se espalha pela cidade, atraindo numerosas agências e emissoras. Reunindo-se em torno dos destroços do prédio destruído, eles consideram um evento significativo para o mundo inteiro. Observando a pilha de destroços, as pessoas especulam que a torre demolida era um ponto de referência do lugar, ponderando se os seguidores de Li Jeon, os discípulos que o odiavam, foram responsáveis. No entanto, ao olharem para os monstros mortos, duvidam que até mesmo os discípulos de maior escalão pudessem ter realizado tal feito e se perguntam quem os matou e destruiu a torre demoníaca. Contemplando isso, eles questionam se Jeon realmente sobreviveu na torre e retornou, decidindo esperar para ver a fim de confirmar. Enquanto isso, em um grande prédio, uma cerimônia continua com inúmeras câmeras focadas em uma pessoa chamada Yang Wei. Voltando-se para ele, repórteres começam a perguntar sobre seus pensamentos sobre o colapso da torre e se há uma chance de que Li Jeon ainda esteja vivo. Em resposta, Yang Wei, o santo Aeris, se recusa a abordar a pergunta e vai embora.
Enquanto está sentado no carro prestes a partir, ele desabafa sua frustração ao ouvir o nome de Lee Jeon mencionado inúmeras vezes naquele dia. Ele considera a sobrevivência de Jeon e sua estadia de 20 anos na Torre impossíveis, acreditando que derrotar inúmeros demônios classificados como negros teria sido inatingível. Soprando em seu charuto, ele acredita que escapar dali só poderia acontecer por milagre, uma conquista impossível para qualquer um. Ele se conforta pensando que o corpo de Jeon já foi arrasado pelo recuo de seu poder e que ele não recebeu nenhuma bênção de seres divinos como os santos. No entanto, ele ainda teme que, se Jeon de fato sobreviveu, seria desastroso para eles, já que tudo estaria acabado. Enquanto isso, Jeon, que está ocupado assistindo algo no celular, decide eliminar primeiro uma pessoa específica. Em um aeroporto na Inglaterra, um avião pousa, e uma pessoa sai dele, recebendo uma calorosa recepção das pessoas que consideram uma honra encontrá-lo. A pessoa acaba sendo Hugo Terço, o santo sagitário e melhor amigo de Jeon. Saindo do avião, Hugo pergunta sobre a localização do primeiro-ministro e é informado de que ele está esperando em sua residência com um veículo preparado para levá-lo até lá. Ao ouvir isso, Hugo instrui que eles sigam diretamente para lá, seguindo em frente enquanto as pessoas que estão lá o consideram muito digno. Observando sua personalidade humilde, eles acreditam que alguém como ele é um verdadeiro escolhido. Enquanto viaja de carro em direção à residência do primeiro-ministro, Hugo permanece em silêncio, olhando pela janela, quando de repente seu telefone começa a tocar. Supondo que a ligação seja dos repórteres, como antes, Hugo fica frustrado, percebendo seu envolvimento contínuo nas teorias conspiratórias sobre a sobrevivência de Jeon. O constante toque de um número desconhecido o irrita, e ele joga o telefone, comentando que já se passaram 20 anos. Depois, ele volta a olhar para fora, relembrando o momento em que disse a Jeon que ele morreria no dia seguinte, mas Jeon ignorou isso como uma piada que nunca poderia se tornar realidade. Ele lembra que durante o ataque à torre demoníaca, ele estava cuidando dos monstros fora da torre a pedido de Jeon. Ele rezou muito para que sua profecia se mostrasse errada e para que Jeon retornasse vivo. No entanto, os outros santos o abandonaram, deixando-o dentro, apenas para retornar com a cabeça do olho carmesim. Como resultado, suas conquistas foram amplamente reconhecidas, e eles foram considerados heróis que ganharam muito poder e autoridade. No entanto, Hugo nunca estava pronto para acreditar que Jeon realmente morreu e solicitou a busca da torre inúmeras vezes. No entanto, os outros santos se recusaram a fazer isso, afirmando que ele deveria saber sobre o perigo dos monstros emergentes e chamando o fato de que Jeon estava vivo de absurdo. Eles disseram a ele que se ele quiser procurá-lo desesperadamente, pode entrar sozinho, mas isso só levaria à sua morte, reduzindo o número de santos para 11. Isso o enfureceu e desencorajou a entrar na torre novamente, apesar de querer desesperadamente fazê-lo. Lembrando-se desse tempo, Hugo se sente arrependido e continua olhando para fora do carro, pensando que, não importa o quão forte Jeon seja, sua sobrevivência é impossível e já é tarde demais. Enquanto pensa sobre isso, ele recebe uma ligação do primeiro-ministro e atende, perguntando qual é o assunto. Em resposta, o primeiro-ministro começa a discutir o mesmo incidente do colapso da torre demoníaca. Com a cabeça nas mãos em frustração, Hugo percebe que o primeiro-ministro também pretende discutir o mesmo assunto. Portanto, ele se desculpa com o primeiro-ministro antecipadamente, dizendo que se eles querem que ele procure Jeon, ele está se recusando a fazê-lo. Ele compartilha sua crença de que Jeon morreu na torre demoníaca, e as pessoas por trás desse incidente podem ser seus seguidores. Ele pensa que o primeiro-ministro está tentando usar essa questão para obter votos em sua eleição, mas o primeiro-ministro recusa, dizendo que esse não é o caso. Ele revela que, de acordo com as notícias que acaba de receber do governo coreano, a ligação que tocou alguns momentos atrás no telefone de Hugo foi de Jeon, deixando Hugo perplexo. Consumido por um choque intenso, Hugo começa a gritar e diz ao motorista para parar imediatamente o carro. O que ele faz? Sentado no carro, ele olha para o telefone, considerando isso inacreditável e se perguntando se as ligações eram realmente de Jeon. Ele pega o telefone e olha para a tela, que exibe 30 chamadas perdidas e uma caixa postal, o que intensifica seu choque. Depois de um tempo, ele clica na caixa postal e aproxima o telefone da orelha. De repente, ele ouve uma voz familiar o chamando de Otaexo, dizendo que vai encontrá-lo e matá-lo, desejando-lhe boa sorte. Paralisado de incredulidade, Hugo pensa que não pode ser verdade e se pergunta se é realmente Jeon. Em seguida, ele diz ao motorista para virar imediatamente o carro, dizendo que eles voltarão para o aeroporto, ignorando seus negócios na Inglaterra. Enquanto isso, no restaurante de fast food, Jeon está sentado segurando seu telefone, pensando que Hugo realmente cresceu e aprendeu a ignorar suas ligações. Olhando para ele, os garotos perguntam incessantemente para quem ele estava ligando, e ele diz que logo saberão. Olhando para o telefone, que ele antes não conhecia, ele o considera um aparelho interessante.
Afirmando que foi em 2005 quando ele entrou na torre, ele percebe que já é 2025 e o mundo melhorou, enquanto os garotos o informam que ele também pode usar a internet e assistir as notícias. Interessado, Jeon pergunta se ele também pode ler os artigos sobre Lee Jeon, e eles concordam, dizendo que esses artigos estão em alta no momento. Dizendo isso, Jimin se levanta e clica na tela do seu telefone, abrindo inúmeros artigos sobre Jeon, o surpreendendo. No entanto, lendo os comentários sobre ele, ele percebe que as pessoas o consideram inútil e acham que o Olho Carmesim foi derrotado pelos 12 Santos, o que o deixa enfurecido. Apertando o telefone com força, ele declara que os 12 Santos foram aqueles que ficaram assustados e fugiram, sentindo uma raiva intensa enquanto Jimin começa a se preocupar com seu telefone. No entanto, Jeon decide manter a calma, voltando a se tranquilizar e continuando a navegar. De repente, ele se depara com um artigo discutindo a decisão de Lee Jeon de doar todos os seus bens para a caridade e se pergunta se isso foi mantido bem. No entanto, ao clicar no artigo, ele descobre que os 12 santos anunciaram sua morte após deixar a torre e afirmaram que ele passou todos os seus bens para eles para salvar a humanidade. Isso resultou em todos eles, exceto Sagitário, recebendo uma parte de sua propriedade. Sentindo uma intensa onda de raiva após descobrir isso, Jeon finalmente quebra o telefone com a mão, jurando matá-los todos e cortá-los em pedaços. Vendo o telefone sendo destruído, Jimin começa a chorar muito. Enquanto isso, Jeon se pergunta o que fazer, pensando que, embora queira anunciar seu retorno, sua aparência mudou muito, e as pessoas não vão acreditar nele mesmo se ele contar. Portanto, ele decide ficar quieto e lidar com os santos um por um, enquanto Jimin continua chorando, segurando seu telefone quebrado. Enquanto outro garoto o acalma, Jeon fica sentado quieto com uma energia estranha lentamente o cercando sem que ele perceba. Nesse exato momento, ele recebe uma notificação de que alguém está observando, fazendo perceber a fonte disso. Portanto, ele se levanta e começa a sair, fazendo com que as crianças perguntem para onde ele está indo. Ele responde que está apenas saindo para pegar um pouco de ar fresco. Ao sair, ele nota inúmeras criaturas demoníacas cercando o restaurante e se pergunta se são os subordinados de Ares. Nesse momento, ele recebe uma notificação de que essas criaturas estão criando uma barreira e diminuindo a influência dos outros signos do zodíaco, junto com um pedido de tributo. Isso o enfurece, e ele decide ensinar-lhes uma lição. Nesse momento, ele ouve a voz de alguém chamando seu nome, expressando sua frustração por ouvi-lo em todos os lugares, e se vira para ver duas pessoas vindo em sua direção. Enquanto os observa com confusão, um deles diz que ele tem recebido toda a atenção nas notícias e se pergunta por que isso está acontecendo mesmo ele sendo um caso perdido. Olhando para seus distintivos com o signo do zodíaco de Gêmeos, Jimin os reconhece como parte do grupo divino de Gêmeos e começa a sentir ansiedade. Ao notar Jeon, as pessoas subitamente param, enquanto Jimin diz a Jeon para voltar para dentro, dizendo que ele não deve entrar em uma discussão com essas pessoas. Nesse momento, um dos dois pergunta por que ele está bloqueando o caminho deles, dizendo para ele ir embora, levando Jimin a perceber que eles não podem impedir o que está prestes a acontecer. Nesse momento, a pessoa que está fumando o cigarro inala a fumaça e a exala no rosto de Jeon. Enquanto ele permanece imóvel em resposta, a pessoa se aproxima dele, perguntando se ele está com raiva e dizendo para ele tentar acertá-lo se estiver realmente com raiva. Enquanto ele ainda está em pé quieto em resposta, a garota diz para a pessoa deixá-lo, afirmando que ele pode estar assustado. Então, eles começam a se afastar, dizendo que perdedores como eles são os que gostam de Lee Jeon. Enquanto ele está de pé, tentando controlar sua raiva da melhor maneira possível, eles continuam comentando sobre como Jeon é o mais fraco em comparação com os 12 santos. Nesse momento, Jimin e seu amigo se aproximam dele, apreciando seus esforços para se manter composto. No entanto, no momento seguinte, Jeon explode de raiva e se volta para os discípulos de Gêmeos, chamando-os de baratas. Surpresos e enfurecidos, eles se viram, perguntando se ele realmente o chamou de baratas, e ele concorda em voz alta, chamando-os de um par de baratas mais uma vez. Voltando em sua direção, o indivíduo pede a ele para repetir suas palavras mais uma vez, referindo-se a ele como um mero ser humano de quem ele nem mesmo pode sentir um traço de mana. Enquanto ele está dizendo isso, Jeon estende o dedo em direção à testa da pessoa e o toca levemente, fazendo com que a pessoa caia de volta ao chão. Testemunhando isso, o parceiro da pessoa e os meninos ficam cheios de choque imenso, enquanto Jeon permanece confiante com um sorriso no rosto. Nesse momento, a garota, que estava anteriormente em estado de choque, começa a contra-atacar. Em resposta, Jeon sorri e comenta que ela estava enganada ao pensar que ele não perceberia suas ações por trás. Virando-se rapidamente, ele também a toca com o dedo, fazendo com que ela caia no chão da mesma forma que seu parceiro. Depois de fazer isso, ele afirma confiantemente que eles nem mesmo se aproximaram muito. Os meninos, preocupados, perguntam como ele pode usar suas habilidades no meio da rua.
Em resposta, ele se vira e explica que eles teriam morrido se ele tivesse usado suas verdadeiras habilidades. Percebendo que derrotou os discípulos de nível A com apenas um toque de dedo, as crianças ficam profundamente chocadas. Enquanto isso, Jeon se aproxima do discípulo de gêmeos, senta-se ao lado dele e observa o colar que ele está usando. Tirando o colar do pescoço, Jeon o segura na mão e expressa que sentiu uma sensação estranha ao atingir a pessoa, o que ele atribui ao colar. Ele então se vira para as crianças e pergunta se é um artefato divino, perguntando por que indivíduos como eles possuem artefatos que normalmente são exclusivos dos santos. Surpreendentemente, as crianças perguntam se ele realmente não sabe nada, revelando que a humanidade quase enfrentou a extinção devido a calamidades passadas várias décadas atrás. Como resultado, devido à dificuldade de depender apenas de 12 indivíduos para salvar a humanidade, os santos reuniram seguidores e estabeleceram os cadres divinos. Eles explicam que aqueles despertos pelos santos e agraciados com poder são chamados discípulos, classificados de acordo com sua força e fé, todos sob a liderança dos santos. Eles também revelam que discípulos selecionados recebem presentes de seres divinos com base em sua devoção. Essa revelação faz Jeon perceber as imensas mudanças que ocorreram no mundo durante sua ausência de 20 anos. Nesse momento, Jimin o chama, instando-o a olhar para o lado, e ele se vira para ver as mesmas criaturas divinas flutuando no ar ao redor deles. Simultaneamente, ele recebe uma notificação de que essas criaturas estão aproveitando a situação, pedindo a ele para eliminar os dois indivíduos e prometendo uma recompensa útil em troca. Observando isso, Jimin fica chocado, percebendo que ele capturou a atenção das famílias dos seres divinos, que são como suas sombras. Enfrentar quem significa enfrentar os seres divinos. Levando isso em consideração, Jimin implora a Jeon que cumpra as demandas deles e faça o que eles dizem. Em resposta, Jeon percebe que os subordinados de Ares estão em um lugar assim, esforçando-se para saciar sua fome, assim como o próprio Yang Wei. Consequentemente, ele levanta um de seus pés, pensando que Yang Wei não mudou nada, e pisa fortemente no chão. Isso resulta em gerar uma onda poderosa que faz as criaturas divinas se dispersarem como se estivessem presas em uma tempestade. O impacto dessa onda atinge o céu, forçando as criaturas divinas a fugir, enquanto Jeon permanece firme, questionando como eles se atreveram a confrontá-lo. Reconhecendo que tais criaturas demoníacas formidáveis recuaram e as barreiras desapareceram, Jimin compreende que Jeon não é uma pessoa comum. Virando-se para Jimin, Jeon repete a alegação deles de que a pessoa que ele derrubou há pouco tempo é o discípulo de gêmeos. Em resposta, Jimin concorda e revela que eles são do cadre divino, a força mais influente no país, e uma força de elite composta por várias figuras influentes. Considerando isso, Jeon pensa que essas pessoas devem ter muito dinheiro, o que ele pode ver pelas roupas de marca e pertences daquela pessoa. Portanto, ele estende a mão para aquela pessoa novamente e começa a pegar todos os seus pertences, deixando os meninos chocados. Depois de passar um longo dia do lado de fora, os meninos finalmente chegam a seus apartamentos, acompanhados por Jeon apontando para um edifício colossal na frente deles. Jimin diz a Jeon onde fica seu apartamento, enquanto seu amigo aponta para o prédio onde ele mora. Depois disso, ambos se viram para Jeon, e Jimin agradece por ele ter salvo suas vidas e os levado para casa em segurança. No entanto, quando ele não recebe nenhuma resposta por alguns momentos, ele abre os olhos. Na frente dele, Jeon está bocejando e pergunta se ele não vai entrar, dizendo que está com sono, fazendo perceber que Jeon pretende segui-lo até sua casa. Depois de um tempo dentro da casa, Jeon troca de roupa e corta o cabelo comprido, passando por uma transformação completa em sua aparência. Depois disso, ele sai, e Jimin comenta que sua nova aparência está incrível, ao mesmo tempo em que fica surpreso que ele tenha cortado o cabelo. Ele se lembra de que no passado, cada fio de cabelo era precioso para ele, já que ele continuava perdendo cabelo como efeito colateral de suas habilidades. Lembrando disso, ele fica feliz com a oportunidade de poder estilizar seu cabelo daquela forma. Nesse momento, ele nota algo e se vira, encontrando um pequeno calamidade parecido com um mosquito e pergunta o que uma calamidade como essa está fazendo em sua casa. Sem nem mesmo se virar para ela, ele usa a mão para esmagá-la facilmente, deixando Jimin surpreso com sua habilidade e pensando que nem mesmo profissionais seriam capazes de matá-la. No entanto, quando tais calamidades minúsculas continuam aparecendo e indo até ele, Jeon fica frustrado, enquanto Jimin afirma que ele pode estar emitindo um odor que atrai calamidades. No entanto, Jeon pensa que algo nesta casa está atraindo-os e se vira para procurar. Em uma das prateleiras, ele encontra certos artefatos malignos colocados e afirma que é por causa deles que as calamidades continuam chegando. Em resposta, Jimin revela que recebeu esses itens diretamente do Santo de Gêmeos. Segurando uma das estátuas na mão, Jimin afirma que essas coisas são abençoadas pelo santo, quando Jeon a quebra repentinamente. Enquanto Jeon fica em pé, comentando que é nojento, Jimin senta-se no chão, incapaz de acreditar que uma estátua tão preciosa foi destruída.
Jeon então pega uma máscara entre esses itens e pergunta a Jimin se este é o artefato que monitora seu comprador. Em seguida, ele vai até a prateleira e começa a examinar todos esses equipamentos, jogando-os fora um por um, enquanto Jimin continua a olhar para ele incrédulo. Depois de olhar para todas essas coisas, Jeon percebe que os santos não apenas roubaram seu dinheiro, mas também estão vendendo artefatos malignos para as pessoas e se alimentando dos outros. Sentindo muita raiva apenas com o pensamento, Jeon diz a ele para jogar tudo fora. Enquanto isso, uma pessoa que está parada do lado de fora da porta ouve as vozes deles vindo de dentro. Enquanto Jeon está ocupado quebrando os artefatos divinos um por um, apesar da objeção de Jimin, a pessoa entra na casa, surpresa. Olhando para ele, Jeon pergunta quem ele é, enquanto Jimin fica feliz em vê-lo. Em resposta à pergunta de Jeon, a pessoa revela que é o proprietário desta casa, fazendo com que Jeon pare suas ações. Enquanto isso, na residência de Yang Wei, ele recebe a notícia de que seus subordinados que estavam na Coreia desapareceram repentinamente, o que faz com que o ramo coreano deles entre em pânico no momento. Isso leva Yang Wei a se perguntar quem faria isso, considerando que essas criaturas eram descendentes diretos de seres divinos a quem nenhum desperto ousaria perseguir. Com esse pensamento em mente, Yang Wei instrui seu secretário a entrar em contato com os outros santos e perguntar se eles descobriram alguma pista. O secretário cumpre e informa Yang Wei que o santo de Sagitário está inacessível como de costume, ao que Yang Wei responde que ele está atualmente na Inglaterra e que eles não precisam se preocupar com ele. No entanto, o secretário revela que pouco depois de pousar na Inglaterra, Hugo partiu imediatamente. Surpreso, Yang Wei pergunta para onde ele foi, e a pessoa revela que seu destino é a Coreia, chocando, considerando que Hugo era o melhor amigo de Jeon. Yang Wei se pergunta se a razão por trás de suas ações são os rumores sobre a sobrevivência de Jeon. Isso leva a questionar se Jeon realmente retornou vivo. Sobrecarregado pela ansiedade e frustração, Yang Wei agarra um castiçal e o atira na direção do secretário, instruindo-o a conduzir uma investigação completa sobre o assunto. Então ele pede mais detalhes, e o secretário revela que o local onde subordinados desapareceram coincide com o local onde um discípulo inconsciente de gêmeos foi encontrado. De acordo com relatos, o discípulo perdeu todos os seus pertences e foi encontrado caído nas ruas após supostamente discutir com um homem bonito. Ao ouvir a palavra bonito, Yang Wei afirma que não poderia ser Jeon, já que ele acredita que o rosto de Jeon foi gravemente danificado. No entanto, ele permanece preocupado com os acontecimentos recentes, considerando os rumores do retorno de Jeon. Com os membros da Casa Divina tendo desaparecido por razões desconhecidas e o fracasso em conquistar a Rainha Aranha, Yang Wei teme que sua posição possa ser ameaçada se isso continuar. Consequentemente, ele instrui seu secretário a preparar um jato particular, afirmando que irá pessoalmente à Coreia para investigar a situação. Fazendo essa declaração, ele veste sua capa e parte imediatamente para conduzir uma investigação rápida. Enquanto isso, em um hospital afiliado a gêmeos na Coreia, a pessoa que discutiu com Jeon está em estado crítico em um ventilador. Uma pessoa idosa ao lado dele sente uma onda de raiva, perguntando-se quem teve a audácia de machucar seu neto. Frustrado, o idoso se vira para alguém ao lado dele, e essa pessoa o tranquiliza para não se preocupar com o que aconteceu. Dirigindo-se ao homem idoso como presidente, o indivíduo chamado Min Sung-gon explica que ele foi enviado pelo conjunto divino de gêmeos especificamente para esse propósito. Enquanto isso, Sung-jae, o dono da casa de Jimin, reitera o que Jimin lhe disse sobre Jeon, afirmando que eles se encontraram na Torre do Demônio e ele derrotou todas as calamidades sozinho. No entanto, Sung-jae não acredita nisso e, em vez disso, sente raiva de Jeon por quebrar todos os seus artefatos divinos, enquanto Jeon continua examinando-os, considerando-os falsos. Surpreso, Sung-jae pergunta a qual cadre divino Jeon pertence, e Jeon responde que não precisa fazer parte de um. Sung-jae pergunta ainda sobre o ser divino que Jeon segue, e Jeon revela que ele segue a si mesmo e não os 12 santos. Surpreendido mais uma vez, Sung-jae pergunta sobre a classe desperta de Jeon, a qual Jeon revela que pertence à classe de produção. Finalmente, Sung-jae pede o nome de Jeon, e Jeon revela que é Lee Jeon, fazendo com que Sung-jae fique excessivamente furioso e emita chamas de mana de seu corpo. Acusando Jeon de invadir sua casa, quebrar seus artefatos divinos e fingir ser Lee Jeon, Sung-jae fica furioso, perguntando como ele ousou se passar por Lee Jeon, testemunhando as intensas chamas de mana emanando do corpo de Sung-jae. Jimin fica preocupado e o lembra de que ainda estão dentro de casa. Nesse momento, Jeon é informado de que a mana do discípulo de gêmeos está explodindo, o que ele acha legal, e ele afirma que vai incendiar sua casa assim. Nesse momento, Jeon ativa sua nova habilidade, o Olhar Divino, e observa as estatísticas de Sung-jae, percebendo que ele é um poderoso discípulo de gêmeos pertencente à categoria de Polidor. Ao ver tudo isso, Jeon pensa que Sung-jae já está usando uma invocação de alto escalão em tão tenra idade, chamando de gênio.
À medida que os poderes de Sung Jae começam a se intensificar, Jimin diz a Jeon para fugir, afirmando que Sung Jae é um discípulo de gêmeos e um severo fanático por Lee Jeon. Enquanto isso, Sung Jae, consumido pela fúria, diz a Jimin para sair da casa se não quiser morrer. No entanto, nesse momento, Jeon se vira para trás e o proíbe de brincar com fogo assim, deixando-o chocado. Imediatamente, Jeon direciona seus poderes para Sung Jae, derrubando-o. De bom humor, Jeon pergunta se Sung Jae planeja queimar o prédio inteiro. Enquanto isso, Jimin, que está tremendo de choque, pergunta se Sung Jae está vivo depois de suportar um ataque tão poderoso, mas Jeon o tranquiliza, dizendo que está bem. No entanto, quando Jimin olha para Sung Jae, machucado e ferido, caído inconsciente no chão, ele se pergunta se isso é realmente verdade. Enquanto Jimin se aproxima de Sung Jae, pedindo para ele acordar, Jeon boceja e diz que vai dormir e acordar de manhã. No entanto, ao abrir a porta e entrar no quarto, ele encontra inúmeras estátuas de si mesmo espalhadas na mesa. Surpreso, ele pergunta o que são aquelas coisas. Em resposta, Jimin repete que Sung Jae é um fanático por Lee Jeon, enquanto Sung Jae o proíbe de entrar no quarto, dizendo que ele valoriza aquela coleção mais do que sua própria vida. Ignorando suas objeções, Jeon se aproxima deles e começa a arrancar suas cabeças, afirmando que sua aparência antiga o faz sentir desconfortável. Vendo isso, Sung Jae começa a gritar, chamando-o de louco e pedindo para ele parar. Mas Jeon continua, afirmando que ele não está louco, mas sim o verdadeiro Lee Jeon. Isso faz Sung Jae chorar, se sentindo impotente. No dia seguinte, em uma cafeteria, Hugo assiste as notícias sobre a briga entre dois discípulos de gêmeos e um indivíduo suspeito que levou embora todos os pertences deles após humilhá-los. Ao ouvir isso, Hugo percebe que é de fato Jeon e suspira, se perguntando por que ele está fazendo essas coisas. Nesse momento, uma garçonete se aproxima para anotar seu pedido, mas Hugo a reconhece rapidamente como Yang Wei na realidade, deixando-o surpreso. Com um sorriso cruel no rosto, Yang Wei diz a Hugo que não tem conseguido entrar em contato com ele há algum tempo. Ele põe a mão no ombro de Hugo e comenta que Hugo deve ter pensado em Jeon, já que também está na Coreia, pedindo para Hugo compartilhar o que ele sabe. Em resposta, Hugo fica furioso, afirmando que essa é a razão pela qual ele odeia Yang Wei, porque ele tem o hábito de possuir os corpos de outras pessoas. De repente, Yang Wei deixa o corpo da garçonete, deixando-a confusa sobre o que estava fazendo um momento atrás. Enquanto isso, Hugo sente raiva das cruéis artimanhas de Yang Wei e pensa que precisa encontrar Jeon antes de qualquer outra pessoa. Enquanto isso, no supermercado Bucheon Jeonggi, enquanto faziam compras, Jimin pergunta a Sung Jae se aquela pessoa é realmente Lee Jeon, mas Sung Jae nega, dizendo que ele parece completamente diferente. Ele afirma que Jeon é um herói que salva a humanidade e nunca poderia ser um bandido como aquela pessoa. No entanto, Jimin argumenta que o viu saindo da torre e que ele é realmente forte, considerando que ele pode estar dizendo a verdade, mas Sung Jae recusa. Sung Jae afirma que é algo que o pai dele disse a ele, então ele tem certeza, fazendo Jimin lembrar que seu pai é o santo de Sagitário, Hugo. Mudando de assunto, Sung Jae sugere ir até o balcão e pagar pelas coisas que compraram. No entanto, logo em seguida, eles ouvem alguém gritando ladrão, atrás deles. Ao se virarem para ver, eles colidem com uma pessoa que rapidamente tira suas carteiras e sai correndo. Jimin reconhece a pessoa como um discípulo de Escorpião devido à velocidade, enquanto Sung Jae fica irritado por ele estar usando suas habilidades para roubar. Enquanto o ladrão continua roubando, eles se preocupam que todos os itens e carteiras na loja serão esvaziados se ele continuar nesse ritmo. Enquanto isso, o ladrão rouba com confiança, afirmando que nem mesmo um santo será capaz de alcançar sua velocidade. Depois de um tempo, ele decide que já teve o suficiente e planeja ir para o próximo local. No entanto, antes que ele possa fazer isso, Jeon o pega e o soca com força no abdômen, fazendo-o gritar de agonia e ficar chocado. Surpreso ao vê-lo, Jimin pergunta o que ele está fazendo ali, e ele responde que esqueceu de pedir para eles trazerem frango. Enquanto isso, outro discípulo de Gêmeos se aproxima, elogiando as habilidades de Jeon e afirmando que não é fácil pegar discípulos de Escorpião, mas sugerindo que ele deveria chamar a polícia da próxima vez. Ao vê-lo, Jeon se pergunta quem ele é e o que ele quer. De repente, ambos sentem algo e se viram para o lado, encontrando todas as pessoas do mercado em estado de choque, já que o prédio começa a tremer violentamente. Pensando ser um terremoto, o ladrão considera sorte e planeja fugir durante a confusão. No entanto, enquanto ele começa a correr, o chão à sua frente racha, e uma centopeia gigante emerge, deixando-o chocado. Perguntando-se por que uma calamidade desse tipo estaria presente na Zona Verde, o ladrão decide fugir antes de ser pego. Então ele pula por cima do monstro e começa a correr novamente, pensando que nem mesmo aquela calamidade será capaz de alcançar sua velocidade. No entanto,
Justo quando ele está prestes a escapar, o rosto do monstro aparece subitamente diante dele e o despedaça em pedaços, levando à sua morte. De repente, uma criatura de aparência estranha com um rosto humano aparece sobre a cabeça do monstro, enquanto as pessoas a observam em choque. Nesse momento, é anunciado que a Rainha Aranha apareceu no mercado junto com outras calamidades perigosas de alto nível, instando os civis a evacuarem rapidamente o local. Ao ouvirem isso, as pessoas começam a correr em direção à saída, confusas, seguidas por uma onda interminável de monstros que transforma a área em uma zona vermelha. Enquanto as pessoas correm em direções diferentes para salvar suas vidas, uma criança pequena fica parada perto do monstro, chorando desamparadamente. No entanto, à medida que o monstro se aproxima com a intenção de matar a criança, Geon surge por trás e derruba o monstro com um único soco. A criança observa isso com surpresa enquanto Geon se volta para ela e declara que ela deveria prestar atenção por onde está indo, fazendo a criança tremer de medo. Geon se aproxima da criança, estende a mão e pergunta se ela está bem. No entanto, para sua surpresa, a criança começa a gritar e foge. Ao ver isso, ele se sente desapontado, mas também aliviado por a criança estar ilesa, e se vira para o monstro que ele acabou de derrotar, perguntando-se por que há mais calamidades no mercado do que pessoas. Incapaz de encontrar a razão, ele olha para as monstras letais se aproximando dele e pensa que já faz um bom tempo desde que ele fez algum aquecimento. Enquanto viaja de carro, Yang Wei recebe a notícia de uma calamidade invadindo o mercado e fica chocado ao ouvir que a calamidade que invadiu é a Rainha Aranha. Isso é péssima notícia para ele, e considerando que eles falharam em subjugar ela da última vez, então eles a selaram com dificuldade, e Yang Wei se pergunta se ela de alguma forma escapou. Ele acha que seria difícil para ele enfrentar uma calamidade de nível vermelho sozinho. Ele se lembra de que, após o surgimento das calamidades, as pessoas as dividiram em 6 níveis, sendo o azul puro, o verde seguro e o amarelo de cautela. Enquanto isso, os de nível laranja foram considerados perigosos, os de nível vermelho eram os governantes, e os mais perigosos, os de nível preto, eram os monstros representando a extinção humana. Essa percepção faz Endvei pensar que, se uma Rainha Aranha de nível vermelho estiver presente, o mercado provavelmente já se tornou uma zona vermelha. Nesse momento, seu motorista pergunta o que eles devem fazer em relação ao mercado, e depois de uma breve pausa, ele afirma que eles devem enterrá-lo. Pensando que ninguém deve saber sobre sua derrota, Yang Wei ordena a ele que diga que todas as pessoas no mercado estão mortas e envie discípulos para enterrar todo o prédio. Enquanto isso, no mercado, as calamidades continuam aparecendo sem parar enquanto o discípulo de gêmeos de classificação S enfrenta elas. De repente, ele libera uma prisão glacial poderosa que congela todas as calamidades à sua frente. Ao observar todas as calamidades congeladas, ele pensa que elas não podem subestimar um discípulo de sua classificação. De repente, começam a aparecer rachaduras nos corpos congelados das calamidades, fazendo o gelo se romper e liberar as calamidades mais uma vez. Ao ver isso, a pessoa fica chocada, percebendo que a magia do gelo foi facilmente rompida pelas calamidades formidáveis. Nesse momento, Geon aparece diante dele, segurando várias latas de lata em suas mãos, e diz para ele ir embora. Ao vê-lo, a pessoa se pergunta como ele chegou à sua frente sem nem perceber. Nesse momento, Geon pega uma das latas de lata e afirma que as calamidades começaram a comer humanos quando não conseguiram encontrar mais nada para comer. Dizendo isso, ele lança a lata de lata em direção às calamidades com tanta força que ela colide com todas as calamidades que se aproximam, derrubando-as e finalmente chega perto da centopeia gigante. Em resposta, a centopeia começa a gritar com uma intenção de matar feroz em seus olhos, o que enfurece Geon. Nesse momento, ele salta em alta velocidade e usa uma adaga para cortar o monstro em pedaços instantaneamente. Ao ver isso, Sung Jae e Jimin são consumidos pelo choque, enquanto Geon começa a receber notificações sobre a aquisição de novos materiais, juntamente com sua crescente experiência do Zodíaco. Curioso sobre quais novos materiais ele adquiriu, ele olha para a palma de sua mão, que começa a brilhar, pensando em experimentar sua nova habilidade mais tarde. Apesar da penalidade de 50% em sua capacidade física, Geon está grato por seus movimentos não terem sido ruins e espera se tornar mais forte do que quando estava ativo. Enquanto isso, o usuário de magia de gelo de classificação S permanece chocado, imaginando como Geon lidou facilmente com os monstros mesmo que eles mal tenham sido afetados por sua magia. Ele observa Geon dando a adaga usada para matar o monstro para Sung Jae, afirmando que a encontrou na casa. Ao olhar para ele, o discípulo se pergunta de onde veio uma pessoa assim. Nesse momento, ele percebe algo e chama por Geon, afirmando que ele é o criminoso que atacou seus discípulos, deixando Geon surpreso. Lembrando dos 2 discípulos de gêmeos com quem brigou do lado de fora do restaurante, ele de repente soca a pessoa com tanta força que ela é derrubada no chão.
Depois, ele pergunta como a pessoa descobriu, e a pessoa diz que era óbvio para ele saber, afirmando que as roupas e o distintivo que ele está usando pertenciam ao seu discípulo. A pessoa revela que esses distintivos são artefatos divinos que são dados apenas aos discípulos de gêmeos de classificação S. Ele pensa que a razão pela qual Geon é tão forte deve ser por causa do distintivo também. Enquanto isso, Geon se pergunta quando o distintivo estava em suas roupas, o remove e o quebra com um único dedo. Isso deixa chocado, enquanto Geon permanece calmo, afirmando que esses artefatos são apenas ornamentos e que eles foram rastreados pelo santo, considerando a natureza dela ser a mesma mesmo após 20 anos. Nesse momento, outro monstro gigantesco aparece atrás deles, deixando Jimin chocado, enquanto Geon se vira e vê que é a temível Rainha-Aranha. Enquanto o discípulo de Gêmeos fica chocado ao ver a Rainha-Aranha, Geon corre em direção a ela em grande velocidade. Chamando por ela, ele lança um soco poderoso no monstro, segurando-o, o que faz com que ele caia no chão instantaneamente. Enquanto os civis, assim como Sung-jae e Jimin, o observam chocados, o discípulo de Gêmeos considera isso insano. Ele acha inacreditável que Geon tenha atacado a temível Rainha-Aranha sem nenhum artefato divino e a tenha derrubado. Nesse momento, uma pessoa se conecta a todos os discípulos de Gêmeos no mercado, fazendo com que Sung-jae e os outros discípulos de Gêmeos percebam que essa voz pertence ao capitão de seu grupo divino. Enquanto eles respondem a ele, o capitão diz para eles saírem do prédio imediatamente, dizendo que os discípulos de Ares irão enterrar o prédio inteiro. Enquanto um raio de luz vermelha começa a cobrir o mercado, o capitão revela que Yang Wei está indo pessoalmente para o local e eles não têm como impedi-lo. Ele afirma que a Rainha-Aranha que apareceu lá é algo que até mesmo Ares não conseguiu subjugar. É por isso que eles desesperadamente querem esconder a verdade enterrando todo o prédio. O capitão diz ao outro discípulo para usar sua habilidade de teletransporte para sair do mercado com Sung-jae, deixando-o chocado considerando que eles só querem salvar o próprio povo. Enquanto a pessoa continua em pé de costas para ele, Sung-jae pergunta se ele quer que todos ali sejam enterrados vivos, e a pessoa afirma que está ciente da situação. No entanto, ele explica que, se eles disserem às pessoas que a Rainha-Aranha apareceu no meio da cidade, isso não será bom para eles, deixando Sung-jae confuso. Ele explica que, em resposta, os cidadãos contestarão o grupo divino, o que abalará a sua devoção e enfraquecerá o poder dos seres divinos. Afirmando que ele ainda tem a habilidade de teletransporte que pode levar duas pessoas para fora, ele chama Sung-jae, afirmando que foi ordenado a salvá-lo e o teletransportará especialmente. No entanto, Sung-jae não quer deixar Jimin para trás e afirma que há muitas outras pessoas que não conseguiram evacuar. Frustrado com o atraso, a pessoa pergunta por que ele está incomodando em uma situação como essa e afirma que não tem planos de ser enterrado vivo porque hesitou devido a pessoas incompetentes como eles. Portanto, ele começa a magia de teletransporte e sorri, afirmando que também não pode ignorar as ordens do capitão deles e se livrará desses fardos, dizendo a Sung-jae para não se preocupar com eles. Com isso, ele transfere repentinamente a magia de teletransporte para Sung-jae, deixando-o chocado e enfurecido. Caminhando em direção a ele, a pessoa ri e pergunta se Sung-jae está pensando em lutar contra ele. Ele afirma que os dois estão em níveis de habilidade completamente diferentes e aconselha Sung-jae a parar de se sentir culpado e tomar uma decisão sábia em vez disso. No entanto, exatamente nesse momento, um monstro gigantesco com o qual Geon estava lutando cai sobre ele, fazendo-o cair no chão e ficar preso sob o corpo do monstro. Depois disso, Geon se aproxima de Sung-jae e Jimin, questionando por que eles ainda estão lá e os insta a sair rapidamente devido ao perigo. Sung-jae responde que eles não podem sair porque a saída está bloqueada por calamidades, e eles podem usar a teletransportação ou lutar contra as calamidades para sobreviver. Eles também mencionam que há muitas pessoas feridas, e fora do prédio, os discípulos de Ares estão bloqueando o caminho deles. Ouvindo isso, Geon considera a situação problemática, já que a pessoa presa sob o corpo do monstro consegue se libertar. Ao sair, a pessoa expressa raiva por ter sido pisoteada por Geon. Virando-se para ele, Geon afirma que foi ele quem abandonou outras pessoas e tentou escapar sozinho. Em resposta, ele tira o celular para usar a magia de teletransporte, afirmando que eles devem tentar escapar por conta própria enquanto ele vai sair sozinho. No entanto, ao tentar fazer isso, a Rainha-Aranha faz com que o monstro lance uma substância semelhante a uma rede nele, envolvendo-o e chocando-o. O monstro então começa a puxá-lo em direção à sua boca e o devora, levando à sua morte. Geon observa isso com uma expressão determinada, enquanto Sung-jae e Jimin ficam chocados com o que testemunham. Chamando por eles, Geon afirma que cuidará dos monstros e diz para eles irem cuidar dos feridos para que possam sair imediatamente. Ele garante a eles que logo se juntará a eles. Enquanto isso, fora do prédio, o processo de enterrá-lo continua lentamente. Yang Wei também chega ao local e pergunta ao seu secretário sobre a situação, e a pessoa explica que o prédio inteiro foi selado.
No entanto, ele acha que o processo está progredindo muito lentamente para algo que começou antes de sua chegada. Enquanto isso, os discípulos que estão bloqueando o prédio começam a sentir que o selo não está funcionando corretamente, considerando que algo está bloqueando. De repente, uma luz brilhante emerge de dentro do prédio, chocando a todos. Isso é seguido pela emergência de uma cobra gigantesca, deixando todos eles congelados de incredulidade. Momentos depois, os civis que estavam presos dentro começam a sair e se aproximam dos discípulos, informando-os de que alguém matou todas as calamidades e pedem ajuda para as pessoas restantes. Ouvindo isso, Yigvei fica chocado, considerando ser impossível, pensando que matar as aranhas era algo que nem mesmo ele próprio conseguia fazer. Portanto, ele decide verificar por si mesmo e diz a seus discípulos para esperarem do lado de fora. Com isso, ele pula repentinamente e toma um atalho para chegar dentro do prédio em um instante. Uma vez lá, ele fica surpreso ao encontrar um monstro formidável morto diante dele. Vendo isso, ele se pergunta como alguém matou um monstro tão grande e se pergunta quem era essa pessoa. Olhando para os arredores, ele encontra vestígios frescos de batalha e pensa que algo deve ter acontecido lá dentro, se perguntando se a Rainha-Aranha realmente foi caçada. Isso faz levantar a cabeça, pensando que o problema está se tornando cada vez maior, o que, junto com outras coisas que precisam de sua atenção, o deixa frustrado. Nesse momento, ele sente algo estranho e corre em direção à janela. Olhando para baixo na rua em direção a uma pessoa, ele se pergunta por que ela está lá e observa Hugo parado com a equipe de resgate na frente do prédio. Isso faz se perguntar se Hugo é quem fez tudo aquilo, considerando que faz sentido se ele pensar dessa forma. Enquanto ele está pensando nisso, Jeon o chama por trás, afirmando que eles não se viram por um bom tempo e perguntando por que ele tem uma expressão tão ruim no rosto. Reconhecendo a voz como pertencente a Lee Jeon, Yang-wei fica completamente chocado. Enquanto isso, na rua, a operação de resgate continua com inúmeras ambulâncias e socorristas ajudando os feridos. Sentado entre as pessoas resgatadas, Sung-jae se pergunta se aquela pessoa é realmente Lee Jeon, pensando que, apesar de sua aparência diferente, seus movimentos parecem ser os mesmos. Nesse momento, alguém o chama, e ele se vira para ver Hugo, que pergunta o que ele está fazendo ali. Em um tom frio, ele pergunta quando Hugo voltou para a Coreia, levando Hugo a perguntar se esse é o tom que ele deveria usar ao falar com seu pai. Isso faz Jimin rir enquanto Sung-jae continua olhando à frente com a mesma expressão fria. Percebendo suas expressões, Hugo muda de assunto e afirma que ele não parece estar gravemente ferido e ficará bem após receber tratamento. Em seguida, ele pergunta a Sung-jae se ele estava no Marte, afirmando que ouviu falar de uma calamidade sendo morta e perguntando se ele viu a pessoa que matou o monstro. Em resposta, Sung-jae concorda friamente, fazendo Hugo sorrir e se perguntar quem ele está perseguindo. Nesse momento, Jimin pergunta a Sung-jae se Jeon estará bem, deixando Hugo chocado. Segurando Jimin pelos ombros, ele pergunta se ele acabou de mencionar o nome de Jeon e pergunta onde ele está e como ele o conhece, deixando-o confuso. Em resposta, Jimin pergunta se o nome de Hugo é o Taexu e revela que Jeon está dentro do Marte, derrotou a Rainha-Aranha e disse a eles que seu nome é Lee Jeon. Chocado ao ouvir isso, Hugo pede a ele que conte os detalhes. Nesse momento, uma explosão maciça irrompe do prédio do Marte atrás deles, fazendo Hugo olhar para trás com confusão. Enquanto isso, dentro do prédio danificado, Yang-wei faz o possível para lutar contra Jeon, que comenta que ele está exagerando. Afirmando que faz 20 anos desde que se encontraram, Jeon pergunta por que ele o atacaria do nada. No entanto, Yang-wei ainda luta para acreditar que ele é realmente Jeon, que saiu da torre vivo. Olhando atentamente para ele, ele pensa que a pessoa de fato se assemelha muito a Jeon, mas ele não tem cicatrizes no rosto e sua voz também é um pouco parecida. No entanto, considerando que ele é tão jovem para ser Jeon, Yang-wei se vira para ele e pergunta como ele ousou se passar por Lee Jeon, afirmando que ficou assustado à toa. Ouvindo isso, Jeon fica confuso enquanto Yang-wei continua, afirmando que ele deveria ter conhecido seu lugar e não ter ido contra ele. Dizendo isso, ele corre em direção a Jeon para atacá-lo, mas Jeon, com um único soco, o derruba do prédio, perguntando como ele pode pensar que é uma mentira. Enquanto ele ainda está no ar, Jeon chega ao lado oposto dele e o chuta como uma bola de futebol, fazendo-o cair no chão. Pousando na frente dele, Jeon afirma que pessoas como ele realmente precisam aprender uma lição e pergunta se sua vida melhorou após se livrar dele. Se aproximando dele, Jeon afirma que ouviu falar de como eles roubaram todos os seus bens e falsificaram seu testamento, deixando-o ainda mais ansioso. Com uma expressão cruel no rosto, Jeon afirma que vai matar todos eles e começará por ele, destruindo sua casa, sua divindade e todos os seus artefatos divinos. Isso faz Yigvei ficar chocado, e ele pensa que não pode deixar isso acontecer. Ele pensa que a maneira como essa pessoa fala e age não parece estar blefando, e ele não conseguiu ver seus movimentos quando ele atacou.
Considerando isso, ele se pergunta se a pessoa é realmente Li Jion, que voltou depois de sobreviver à torre. No entanto, considerando isso impossível, ele se levanta mais uma vez e diz que se ele é realmente Li Jion, então ele deveria tentar provar isso a ele. Com isso, Yang Wei se levanta no ar, emanando uma energia estranha, e convoca seus poderes especiais, o que leva à aparição do dono de Ares, o Imperador de Jade. Observando isso, Jeon sorri, considerando ser apenas uma manifestação parcial do ser divino. Nesse momento, Yang Wei faz um movimento com um único dedo, fazendo correntes mágicas emergirem do chão e prenderem Jeon. Yang Wei pergunta se Jeon os achou fracos demais e procede a convocar inúmeras espadas e armas, formando um círculo ao redor de Jeon. Ativando sua habilidade real, conhecida como a arma do ser divino, Yang Wei direciona todas as armas para Jeon. Sem nenhum traço de medo ou ansiedade em seu rosto, Jeon reconhece a habilidade como incrível, fazendo com que Yang Wei se sinta ansioso. Com toda a sua força, Yang Wei direciona as armas para Jeon, que permanece imóvel, enredado pelas correntes pesadas. De repente, todas as armas atingem o corpo de Jeon, formando um monte massivo de armas onde ele estava. Após algum tempo, Yang Wei percebe que não há movimento sob as armas e se pergunta se Jeon está morto. Se aproximando do monte de armas, Yang Wei afirma que ele ficou inicialmente surpreso com o retorno de Jeon da torre, mas ele se mostrou tão tolo quanto sempre. Ele zomba de Jeon por tentar lutar contra ele, se gabando de sua energia aumentada nos últimos 20 anos. De repente, um monte de espadas começa a emanar uma luz brilhante. Enquanto ele está olhando para isso com choque, as armas começam a se quebrar, e Jeon emerge de dentro do monte, desferindo um soco poderoso no rosto de Yang Wei, fazendo-o cair no chão. Deitado no chão, Yang Wei se pergunta como Jeon sobreviveu a um ataque tão massivo e questiona se ele realmente é Li Jeon, afirmando que ele finalmente o reconheceu. Jeon, com uma expressão cruel no rosto, afirma que ele realmente está de volta. Cobrindo o nariz, Jeon comenta que até as armas de Yang Wei cheiram terrivelmente. Olhando para ele, Yang Wei se sente surpreso, percebendo que esse nível de restauração é impossível mesmo para os curadores de aquário. Nesse momento, Jeon começa a receber notificações de que teve uma experiência quase mortal devido a qual seu poder aumentou, e ele agradece a Yang Wei por isso. Com sua nova força, Jeon confronta Yang Wei, sugerindo que ele experimente uma fração de seu poder, deixando Yang Wei assustado. Isso provoca uma reação séria e confusa do ser divino de Ares, que pergunta a Yang Wei como Jeon sobreviveu à Torre dos Demônios. Posteriormente, o ser divino de Ares desaparece abruptamente, amaldiçoando Yang Wei e o deixando impotente. Chocado com o repentino desaparecimento do ser divino, Yang Wei começa a gritar, questionando por que ele desapareceu, enquanto Jeon afirma que sabia que era inútil desde o início. Afirmando que ele é bastante misericordioso, Jeon declara que só fará Yang Wei sentir a dor que ele sentiu. Dizendo isso, ele começa a buscar vingança contra ele. Após algum tempo, os discípulos de Ares e Hugo entram no prédio, avaliando a destruição generalizada e se perguntando o que aconteceu ali. Enquanto eles estão olhando ao redor para os inúmeros corpos de monstros espalhados por toda parte em meio à destruição maciça, Hugo permanece parado, sentindo-se confuso. De repente, ele começa a sentir uma forte energia e ativa sua habilidade para ver Yang Wei deitado em meio aos escombros sob o prédio. Testemunhando isso, ele percebe que definitivamente foi obra de Jeon. Nesse momento, os discípulos também começam a sentir a mesma energia, considerando que algo está errado. No entanto, eles acham que a energia é muito fraca para dizer que Yang Wei está vivo e se perguntam o que aconteceu dentro do prédio. Nesse momento, Hugo dá um passo à frente, diz a todos para recuarem por um segundo e soca o chão com tanta força que uma luz brilhante começa a emergir de dentro, deixando todos confusos. Com o impacto disso, o chão do prédio se quebra, causando um enorme buraco de onde Hugo chega por baixo do prédio e pousa lá. Lá, ele encontra Yang Wei deitado no chão com o bilhete de Jeon colocado sobre ele, revelando que ele foi até o lugar de Yang Wei e o fazendo se perguntar quais são as intenções dele. Enquanto isso, Jeon chega a um museu colossal pertencente a Ares e pensa que os artefatos divinos que Yang Wei roubou dele devem estar lá. Considerando isso, ele entra no museu, onde um grande número de pessoas está reunido, tirando fotos de diferentes itens. Olhando para uma imensa estátua de ouro de Yang Wei colocada no meio do museu, Jeon pensa que Yang Wei é tão obcecado em parecer rico que exibiria sua riqueza dessa maneira. Nesse momento, ele começa a sentir o cheiro de seus artefatos a partir de um corredor específico e segue naquela direção. Lá, ele encontra muitos itens, mas percebe que a maioria deles é falsa. Justo então, ele encontra seu palito de dente, colocado em uma das caixas de vidro, e fica feliz por finalmente ter encontrado seu item mais precioso. De repente, todas as pessoas no museu ficam atentas devido ao alarme de assalto que começa a tocar de repente, fazendo-os pensar que há um ladrão.
Enquanto Jeon permanece segurando o palito de dente em sua mão, tendo quebrado a caixa de vidro, um grande número de guardas se reúne ao seu redor, ordenando que ele se renda. Em resposta, ele sorri e diz que não quer, e ele balança levemente o palito de dente, fazendo com que todos os guardas experimentem um vento tempestuoso que os derruba no chão. Segurando o palito de dente, ele afirma que é bom usar algo com o qual ele está familiarizado e convoca seu artefato divino mais precioso, Lime, uma criatura adorável. Essa descoberta do artefato divino leva-o a desbloquear várias novas habilidades e aprimorar as antigas. Colocando o Lime em seu ombro, ele afirma que deveriam começar a sair quando se depara com uma porta de onde ele sente a forte energia dos artefatos divinos de Ares. Considerando que seria decepcionante sair de mãos vazias, ele abre a porta e entra para recolher os itens pertencentes a Yang Wei. Enquanto isso, Hugo chega ao museu e fica surpreso, se perguntando se chegou tarde demais, pois observa as pessoas saindo apressadas do museu que está envolto em chamas. Essa cena o faz sentir-se sobrecarregado e frustrado. Enquanto isso, Jeon emerge do museu, segurando um saco enorme cheio de artefatos divinos e afirmando que começou a sentir fome. Nesse momento, Hugo, que está parado à sua frente, chama por ele, fazendo com que ele fique surpreso. De repente, Hugo começa a correr em sua direção com lágrimas nos olhos. Ao se aproximar dele, Jeon afirma que eles não podem mais ser amigos, mas, para sua surpresa, Hugo ignora e se aproxima da pessoa que está vindo atrás dele, pensando que essa pessoa é Jeon. Enquanto Jeon observa chocado, Hugo começa a conversar com essa pessoa, perguntando se deveria tê-lo informado se ele estivesse vivo e perguntando sobre seu bem-estar. Sentindo raiva por ter sido ignorado, Jeon se vira para ele e chuta o rosto dele, perguntando se ele sequer se lembra de seu rosto. Enquanto ele está deitado no chão, Jeon diz que ele deveria ser surrado para entender que há coisas que ele nunca deveria confundir. Perplexo por um momento, Hugo olha para Lime, sentado no ombro de Jeon, e se pergunta se a pessoa diante dele é realmente Jeon. Em resposta, Jeon pergunta se ele precisa de uma surra para voltar a seus sentidos, o chamando de Otaexo. Isso faz com que ele perceba que ele é de fato Jeon, fazendo com que ele se levante e abrace Jeon apertadamente, deixando-o confuso. Em resposta, Jeon soca o abdômen de Hugo, perguntando por que ele está abraçando-o do nada, o que o faz rir e afirmar que ele realmente é Jeon. De repente, ele recebe uma notificação de que o deus divino de Sagitário, Apolo, apareceu, deixando-o confuso. Justo então, uma luz brilhante surge atrás deles, levando à aparição de Apolo, deixando ambos confusos e chocados. Após um momento, Apolo abre os olhos enquanto Hugo e Jeon o encaram confusos, se perguntando por que ele apareceu de repente. De repente, Apolo começa a encarar Jeon, fazendo com que ele se sinta confuso quando recebe uma notificação de que Apolo está questionando sua sobrevivência e pedindo para verificar se ele realmente é Lee Jeon, diante da pergunta de Hugo. Apolo diz que algo acontecerá se ele atirar uma flecha em chamas em Jeon e mira nele, deixando-o confuso e chocado. Se virando para Hugo, Jeon pergunta por que Apolo está mirando nele logo após aparecer, mas Hugo tranquiliza, dizendo que está tudo bem, desde que ele esteja bem. No entanto, nesse momento, o tom de voz de Jeon muda, e ele afirma que Hugo precisa lhe retribuir, deixando-o confuso. Com um sorriso cruel, Jeon declara que o matará, deixando-o chocado. Jeon explica que, quando ele saiu da torre, sua casa foi vendida, seu testamento foi forjado e todos os seus artefatos divinos desapareceram. Portanto, ele afirma que quer acertar Hugo pelo menos uma vez e ergue o punho, acertando com tanta força que ele cai no chão. Sorrindo com lágrimas nos olhos, Hugo afirma que realmente é ele, sentindo-se feliz por finalmente tê-lo encontrado. Nesse momento, um grande número de guardas emerge do museu, reconhecendo Jeon como responsável por roubar os artefatos divinos. Isso faz com que Jeon perceba que estava sendo perseguido, enquanto Hugo pergunta sobre o que ele roubou. Apontando para o grande saco, Jeon afirma que essas são as poucas coisas que ele roubou. Ao olhar para o saco, Hugo percebe que ele roubou o cofre inteiro de Yang Wei, ao que Jeon pergunta se ele não fez bem. Isso faz Hugo rir e chamá-lo de louco. Enquanto isso, os guardas afirmam que precisam capturá-lo imediatamente, mas o líder deles revela que ele não é alguém de seu nível. Ele revela que chamaram alguém que se iguala à sua monstruosidade, contra quem ele não terá chance. Nesse momento, um vento tempestuoso começa a soprar de repente, deixando Hugo chocado. No próximo momento, uma criatura com asas enormes pula no céu a partir do topo do teto do museu, e o líder dos guardas afirma que ela finalmente chegou. Assim que termina, o monstro pula para o chão, revelando-se o divino doméstico de Ares, a ferra da riqueza, Pichu. Após pousar na frente deles, a criatura gigantesca começa a rugir. Vendo isso, Hugo aconselha Jeon a simplesmente largar as coisas que ele roubou e correr, enquanto Jeon lhe diz para ficar parado. Afirmando que é uma pessoa com um plano, ele se volta para Lime e pede sua espada. Em resposta,
O corpo de Lime começa a emanar uma luz brilhante, e seus olhos brilham com o símbolo de uma espada neles. Após algum tempo, ele lança uma espada de sua boca, e Jeon a pega, sorrindo confiantemente e ficando na frente do monstro. Jeon segura uma pequena espada semelhante a um punhal e pensa que usá-la contra o divino doméstico seria difícil. Então, ele diz a espada para mostrar sua forma original. De repente, uma estranha energia o envolve, deixando Hugo confuso. Essa energia transforma a espada curta e comum em uma espada gigante, formidável e poderosa, que Jeon acha um pouco usável. Seguindo isso, ele recebe uma notificação de que o artefato divino despertou devido ao poder de Ofiuco. Como resultado, a espada recebeu um atributo crítico na cabeça, foi afiada e sua potência de ataque aumentou. Considerando que ele adquiriu a nova habilidade chamada 13º sentido, Jeon sorri e olha para a criatura, sendo capaz de ver claramente todos os seus pontos fracos. Sendo capaz de ver isso, ele ergue sua espada e pula no ar, determinado a causar estragos. Observando isso de longe, Hugo pensa que é típico de Jeon atacar primeiro e que ele sempre consegue derrotar os desafios direcionados a ele, mesmo que pareçam imprudentes. Considerando isso, ele sorri, encorajando Jeon a derrotar o inimigo. No entanto, nesse momento, o monstro levanta o pé no ar e aparentemente esmaga Jeon sob seus pés, deixando Hugo chocado. Com intenção feroz em seus olhos, o monstro fica confiante quando seu pé começa a tremer repentinamente. Justo então, Jeon emerge debaixo do pé, segurando-o com uma única mão, e afirma que agora é sua vez. Chocado, o monstro o encara quando Jeon, com um único golpe de sua espada, corta o pé do monstro, causando-lhe uma agonia imensa. Justo então, ele recebe uma notificação de que a fera começou a usar suas habilidades, deixando-o confuso. De repente, o monstro começa a rugir alto e começa a sugar todas as riquezas ao seu redor. Vendo isso, Jeon sorri, afirmando que o monstro não teria sido espancado se tivesse ficado parado. Com isso, ele ergue sua espada e salta no ar novamente. Ativando o traço de pegar cobras, ele golpeia a espada no chão com tanta força que ela destrói o solo, acertando a fera e a fazendo cair. Após isso, a destruição começa a se espalhar por todo o lado, deixando todos chocados, enquanto Jeon permanece parado, sorrindo com confiança. Observando a destruição massiva causada por um único golpe de sua espada, Hugo percebe que o poder de Jeon é o mesmo de quando ele estava em seu auge. Enquanto isso, Jeon fica confiante diante da formidável fera caída no chão e recebe uma notificação de que seus pontos de experiência do Zodíaco aumentaram ao derrotar a fera. Seguindo isso, ele recebe uma notificação perguntando se ele gostaria de trazer aquela fera para o seu domínio, deixando-o confuso. Considerando que ele tem a habilidade de controlar o divino doméstico que apenas os 12 santos possuíam, ele se aproxima da fera e a toca, causando uma luz brilhante a envolvê-la. Isso faz com que a fera se erga novamente, seguida por uma notificação de que ela agora está sob o domínio de Jeon, tornando-se seu subordinado. Depois disso, a fera diminui de tamanho para ser abraçada por Jeon, seu novo mestre, enquanto Jeon pensa que, como é a fera da riqueza, ela pode ser usada por ele para guardar todos os seus tesouros. Observando Jeon segurando a fera, Hugo percebe que ele transformou o divino doméstico em seu subordinado e se pergunta o que aconteceu antes de seu retorno para que ele tenha adquirido tal habilidade. Nesse momento, Jeon recebe uma notificação de que pode dar um nome à fera. Após alguma reflexão, ele sugere o nome Porquinho para ela, deixando Hugo chocado com o uso de tal linguagem. À noite, na casa de Hugo, ele desabafa sua frustração com Jeon, chamando de traidor e afirmando que ele não sabe o quanto ele estava preocupado com ele. Enquanto isso, Jeon, que está ocupado consertando seus artefatos divinos, afirma que se casou e estava aproveitando a vida com sua família enquanto seu amigo estava preso na torre. Ele continua a expressar suas queixas e decepções causadas por Hugo, intensificando sua frustração. Levantando-se, Jeon afirma que não poderá ficar em sua casa, mas Hugo diz que ele pode ficar lá, já que vive sozinho. Pensando que ele pode estar divorciado, Jeon diz a ele para se animar, levando-o a explicar que não era isso que ele queria dizer. Decidindo não discutir isso mais, Hugo pergunta sobre o que aconteceu na torre, pensando que tanto sua esposa quanto seu filho são fanáticos por Jeon e que ele não deve contar a eles sobre ele. Hugo menciona que estava lutando fora da torre, portanto, não sabe o que aconteceu lá dentro, e pergunta por que os outros santos estavam carregando a cabeça de Olho Carmesim em vez de Jeon. Em resposta, Jeon revela que há uma história triste por trás disso, explicando que ele foi apunhalado pelas costas e jogado em uma armadilha onde inúmeras calamidades estavam se aglomerando. Para piorar, o Olho Carmesim supostamente morto voltou à vida, chocando Hugo. Jeon esclarece que o Olho Carmesim que eles viram não era seu corpo real. Ele revela que o verdadeiro Olho Carmesim estava no fundo da torre, e ele eventualmente conseguiu derrotá-lo. No entanto, o verdadeiro problema não era o Olho Carmesim,
mas o administrador da torre, que tinha o poder de reviver as calamidades mortas, mas de alguma forma ele conseguiu lutar para sair. Finalmente, no final da luta, ele matou o administrador e desmaiou depois de usar toda a sua força, levando à sua morte. No entanto, ele revela que, depois de acordar, esses monstros não estavam mais na caverna, e ele não tem conhecimento de como obteve suas habilidades atuais. No entanto, Jeon tem certeza de que a pessoa que o apunhalou pelas costas sabia sobre a estrutura completa da torre demoníaca. Portanto, ele quer ensinar a todos uma lição, especialmente aquele que o traiu, e ele quer se preparar para isso. Para isso, ele precisa criar equipamentos para usá-los contra eles, então ele ativa sua habilidade de oficina de criação. A interface pergunta se ele quer usar materiais para criar um artefato divino, deixando-o confuso. Após alguns momentos, um registro de materiais utilizáveis aparece, incluindo os obtidos ao derrotar vários monstros. Olhando todos os materiais, Jeon decide experimentar usando todos eles para criar um artefato. Assim, a criação de artefatos divinos começa, envolvendo toda a casa em uma luz brilhante. Finalmente, a criação de um artefato divino é concluída, resultando na formação de Ego, um cavalo imitação que pode absorver o poder mágico de qualquer pessoa que o dono toque. Examinando, Jeon considera ótimo, pensando que um artefato divino com um ego pode crescer por si mesmo, enquanto Hugo começa a aplaudir, surpreso com a habilidade de Jeon. No entanto, ao observar de perto o cavalo, Hugo comenta que, para um equipamento de alta qualidade com ego, ele não parece tão legal. Enfurecido pelo comentário, Jeon pergunta se ele está falando sério, mencionando a quantidade de esforço e materiais que ele investiu para criá-lo. Afirmar que estava pensando em usar o material restante para fazer equipamentos para Hugo, Jeon pergunta se ele deveria desistir disso. Ouvindo isso, Hugo muda sua afirmação, chamando o design de incrível, considerando Jeon um gênio, e chamando a si mesmo de louco por não tratar os artefatos divinos com respeito. Ouvindo isso, Jeon coloca o artefato divino em seu saco e afirma que dependerá de como ele se sairá dali em diante, mencionando que eles precisam começar lidando com todos os santos. Confuso, Hugo pergunta como eles serão capazes de fazer isso, considerando que não será fácil tirar outros santos de seus próprios territórios, mas Jeon afirma que será suficiente para atraí-los. Dizendo isso, ele retira um artefato divino real de Ares chamado o Cofre do Velocino de Ouro. Vendo isso, Hugo observa que é um dos artefatos mais importantes entre os artefatos reais e pergunta por que Jeon o traria quando não pode usá-lo. Em resposta, Jeon começa a zombar dele, afirmando que ouviu falar de ele não ter dinheiro, então ele o trouxe para financiá-los, o que irrita Hugo por ser chamado de pobre. Jeon explica que quanto maior o grau do artefato divino, mais materiais ele custaria. Ele compartilha a ideia de usá-lo para multiplicar seus materiais e fazer artefatos divinos de alta qualidade que eles possam usar. Ouvindo isso, Hugo pergunta como eles vão fazer isso, afirmando que não há ninguém entre eles que possa ativá-lo. Diante disso, Jeon pergunta se Hugo não pode usá-lo, mas Hugo explica que não é o santo de Ares, mas um santo de Sagitário. Embora Jeon entenda isso, ele ainda acha que Hugo pode usá-lo. No entanto, Hugo acredita que eles devem encontrar outro método, já que ele não pode fazer isso. Jeon revela que já enviou uma declaração de guerra para a estação de transmissão, deixando Hugo chocado. Congelado de incredulidade, Hugo pede para ele repetir o que disse, enquanto Jeon afirma calmamente que eles precisam pensar em outra maneira. Percebendo o que Jeon fez, Hugo, envolto em choque, começa a chamá-lo de louco. Enquanto isso, na Casa Azul, uma reunião oficial está acontecendo, onde um dos participantes insulta todos os outros membros por não serem capazes de matar uma aranha e por terem sido humilhados. A pessoa que está falando é o capitão da equipe divina de leão chamado Oliver, que continua insultando os outros mesmo quando eles pedem para ele não usar tais palavras. Em resposta, ele afirma que ouviu falar sobre alguém desconhecido que matou a rainha das aranhas e pergunta se Lee Jeon realmente voltou vivo. Isso os faz explodir de raiva quando o capitão da equipe divina de gêmeos observa que Oliver parece estar muito obcecado com as histórias heróicas de Lee Jeon. No entanto, Oliver pensa que se for Jeon, ele com certeza pode fazer isso, fazendo referência ao vídeo de subjugação, mas o representante de gêmeos argumenta que isso só foi possível por causa dos aprimoramentos e armas. Ele afirma que se tivessem recebido esse tipo de suporte, teriam feito melhor, fazendo Oliver rir ao dizer que eles não parecem ter recebido, o que levou ao fracasso deles. No entanto, o capitão ainda insiste que foram eles que mataram a Rainha das Aranhas devido ao sacrifício de seu discípulo de classificação S. Isso faz Oliver zombar deles, afirmando que ele não sabia que eles tinham uma pessoa tão poderosa em sua equipe e que eles terão que procurá-la no estômago da Rainha das Aranhas. Isso torna o clima da reunião extremamente sério,
e o chefe da reunião se sente frustrado, perguntando como a Casa Azul acabou se tornando um antro de bandidos. Nesse momento, alguém abre apressadamente a porta e entra na sala, dizendo ao presidente que algo significativo aconteceu e pedindo que ele assista às notícias. Nas notícias, o apresentador revela que a estação recebeu um pacote misterioso há um tempo. Dentro do pacote havia fotos de Yang Wei, juntamente com um bilhete que dizia "Estou de volta". A análise da caligrafia confirmou que era de Li Jeon. Enquanto Hugo assiste às notícias, ele fica chocado e se volta furiosamente para Jeon, perguntando por que ele enviaria algo assim. Jeon explica que é apenas uma declaração de guerra e um aviso para que eles se preparem para sua morte iminente. No entanto, Hugo afirma que Jeon matar Yang Wei já era um grande problema, e ele não deveria ter feito tal anúncio. Em resposta, Jeon revela que Yang Wei não está morto, surpreendendo Hugo, enquanto ele continua explicando que, embora Yang Wei esteja vivo, ele não está verdadeiramente vivendo. Confuso, Hugo encara quando Jeon de repente se vira para ele, segurando um grande coelho de pelúcia, e diz que este é Yang Wei, deixando-o irritado. Jeon revela que, sob seu signo do zodíaco, o Fiuco, ele adquiriu várias habilidades de constelação, incluindo a oficina de criação, o olhar divino e o 13º sentido. Além disso, ele também ganhou habilidades de super regeneração, o corpo de 100 venenos e o instinto divino de batalha, tornando-o muito mais forte do que nunca. Ao olhar para o coelho de pelúcia, Hugo se sente chocado, perguntando-se se é realmente Yang Wei. Enquanto isso, uma voz semelhante à de Yang Wei continua saindo do coelho, pedindo para ser libertado. Jeon revela que suas habilidades melhoraram bastante com a experiência na batalha, permitindo-lhe restringir almas. Surpreso, Hugo pergunta se isso é realmente possível, mas Jeon muda de assunto, considerando isso irrelevante no momento, e lhe entrega uma faca, o confundindo. Jeon revela que a faca foi a mesma que foi cravada em suas costas, o colocando em uma armadilha. Surpreso, Hugo olha para a faca, pensando que, pela aparência dela, não parece uma arma comum. Hugo compartilha sua crença de que se Jeon foi esfaqueado, definitivamente não foi por Yang Wei. Isso o leva a afirmar que ele vai encontrar e afogar aquela pessoa até a morte enquanto tortura Yang Wei. Virando-se para Hugo, Jeon diz que está indo à loja de artefatos divinos por um tempo, e ele pergunta o motivo. Jeon explica que Yang Wei lhe disse que tinha visto aquela inscrição em algum lugar da loja. Depois, Jeon pede a Hugo que empreste algumas de suas roupas, e Hugo diz para ele verificar o armário. Depois de trocar de roupa, Jeon entrega o coelho a Hugo, referindo-se a ele como escravo #2, e o instrui a guardar a casa. Ouvindo isso, Hugo pergunta se há também um escravo #1, e Jeon afirma que é ele, deixando Hugo enfurecido. Enquanto isso, no Museu de Ares destruído, uma equipe de investigadores de Aquário chega e observa os arredores destruídos. Um deles entra em contato com sua líder, dizendo a ela que não conseguem encontrar o santo de Ares lá e não conseguem sentir qualquer energia divina também. Ouvindo isso, a Santa de Aquário, Sophie Mardi, expressa sua confusão sobre para onde ele foi. Seu assistente compartilha a suspeita de que ele desapareceu com toda a riqueza, levando-a a afirmar que seria bastante incômodo se ele tivesse feito um acordo com outro santo às suas costas. Enquanto ela se pergunta para onde ele foi, seu assistente compartilha a crença de que Li Jeon pode tê-lo sequestrado. Ouvindo isso, ela começa a rir muito, afirmando que suas piadas não são engraçadas, e usa sua energia da água para acertar um servo que está parado atrás dela. Percebendo que ela está frustrada com seu comentário, o assistente se desculpa rapidamente com ela, afirmando que disse algo desnecessário. Em resposta, ela garante a ela que está tudo bem e afirma que estará indo para a loja para vender seus artefatos divinos para preparar fundos para o leilão de dracmas. Enquanto ela está ocupada na ligação, outro de seus assistentes entra na sala e a informa que outros santos também se candidataram a participar do leilão, deixando-a chocada. Enquanto isso, em uma academia, as pessoas olham com surpresa enquanto uma pessoa forte e musculosa está ocupada fazendo um exercício de levantamento de peso pesado. Nesse momento, outra pessoa aparece por trás e o informa que o artefato divino de Li Jeon aparecerá no leilão. Ouvindo isso, a pessoa joga a barra de peso para longe e sorri animadamente. A pessoa, que na verdade é o Santo de Leão, Steven Marquier, se vira para seu assistente, afirmando que esses artefatos divinos serão deles. Depois de algum tempo, na frente da loja de artefatos divinos, Jeon e Sung Jae aparecem por meio de teletransporte. Jeon comenta que é um método bastante conveniente, enquanto Sung Jae lhe diz que apesar de ser um método caro, é gratuito para afiliados de gêmeos. Na frente deles, está um complexo colossal de lojas de artefatos divinos. Virando-se para Sung Jae, Jeon agradece a ele, afirmando que estava procurando um avaliador, e ele o apresentou a um de classificação SS em resposta. Sung Jae sorri, afirmando que não foi nada enquanto pensa em seu capitão, que ficou muito impressionado com Jeon derrotando a Rainha das Aranhas e prometeu apoiá-lo plenamente.
Nesse momento, ele recebe mensagens de seu chefe dizendo para tentar convencer Jeon a se juntar a seu grupo, e ele suspira. Olhando para sua expressão, Jeon pergunta se seu chefe está o incomodando após aquele incidente e coloca a mão no ombro de Sung-jae. Em seguida, Jeon devolve o punhal a Sung-jae depois de transformá-lo em um artefato divino, afirmando que ele o usou bem contra os monstros. Olhando para o punhal, Sung-jae afirma que ele estava enferrujado antes, mas Jeon diz a ele que o consertou e que seus efeitos são um pouco diferentes, pedindo para ele não se surpreender depois. Ouvindo isso, Sung-jae agradece enquanto olha à sua frente, perguntando se é ali o lugar. Olhando para o enorme prédio à frente, Jeon pergunta se este é o lugar onde o avaliador de classificação SS está. Enquanto isso, dentro da loja de artefatos, as pessoas olham com surpresa, se perguntando se alguém assim pode estar em um lugar assim. À frente deles está Sophie, a santa de Aquário. Chegando ao gerente da loja, Sophie afirma que precisa vender alguns artefatos divinos ao avaliador antes do leilão, mas o gerente diz a ela que o avaliador está ocupado com outra pessoa. Enquanto sente uma raiva profunda por dentro, ela sorri, afirmando que está tudo bem e que pode esperar ao redor da área. Depois disso, ela começa a esperar na frente do prédio, perguntando se quem está dentro dele. Enquanto isso, dentro do prédio, Jeon olha para diferentes artefatos colocados nas prateleiras, se surpreendendo com seus altos preços e classificações. Enquanto isso, o avaliador, olhando para um dos artefatos divinos trazidos por eles, pergunta se Sung-jae fez isso, e Jeon se vira para ele, afirmando que fez. Ouvindo isso, a pessoa que é um afiliado classificado como Virgem de Classificação SS, Jin-myung, pergunta se ele tem algum tipo de conexão com Lee Jeon. Em resposta, Sung-jae lhe diz que a pessoa está fingindo ser Lee Jeon, e Jin-myung lhe pede para se afastar por um momento para que eles possam conversar. Cumprindo, Sung-jae se afasta enquanto Jin-myung se vira para Jeon, perguntando-lhe sobre sua relação com Lee Jeon e o instigando a perguntar por quê. Jin-myung afirma que a maioria das pessoas não sabe disso, já que ele é famoso por combate, mas ele é um produtor lendário. Myung afirma que viu inúmeras falsificações em sua vida, mas o artefato que ele trouxe é diferente, e ele pode sentir o trabalho de Lee Jeon nele. Ouvindo isso, Jeon comenta que sabe muito sobre Lee Jeon. Em resposta, Myung concorda, afirmando que ele é seu discípulo que recebeu seu favor, deixando Jeon chocado. Jeon pensa que não se lembra de ter aceitado um aluno. Considerando-o um mentiroso, Jeon quer socá-lo, enquanto Myung examina o artefato de perto, afirmando que suas habilidades são bastante impressionantes, o que o faz parecer um aluno direto de Lee Jeon. Em seguida, ele mostra um caderno antigo para Jeon, afirmando que este é o item que ele recebeu depois que Lee Jeon o reconheceu como seu aluno. Olhando para o caderno, Jeon lembra que este era o caderno que ele perdeu. Isso faz perceber que Myung é a pessoa que o perseguiu pela China, pensando que ele envelheceu bastante. Enquanto isso, Myung continua afirmando que Jeon lhe deu informações tão úteis. Myung diz a ele que um dia Jeon saiu de sua pousada, deixando o caderno com notas de produção para trás, fazendo Jeon perceber que o caderno que ele achava que havia perdido foi realmente roubado por ele. Afirmando que a caligrafia é muito ruim e ele não consegue entender, Myung compartilha a crença de que pode ser o caderno de ideias de Jeon, enquanto Jeon sabe que é sua lista de alvos. Ele pensa em obter algumas informações úteis de um classificado como SS como Myung. Enquanto isso, Myung fecha o caderno, afirma que pode ser mais útil para um jovem talentoso como ele, e o entrega a Jeon, dizendo para ele ficar com ele. Jeon, segurando o caderno, lembra-se de que tinha alguns projetos anotados no caderno, então foi um pouco decepcionante quando ele o perdeu. Pensando nisso, ele aplica seu poder mágico ao caderno, fazendo com que ele reaja e evolua para um artefato divino. Observando isso, Myung percebe que é um artefato divino de armazenamento de memória e reconhece que Jeon possui uma habilidade que ele nunca viu antes. Nesse momento, outra pessoa entra e os informa que algo aconteceu, e Myung pergunta qual é o problema. Em resposta, a pessoa revela que a santa está esperando do lado de fora. Ouvindo isso, Myung se pergunta por que as pessoas estão tão agitadas com a santa, enquanto Jeon fica surpreso ao ouvir falar dela. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Sophie está esperando com uma grande multidão se aglomerando ao seu redor, tirando fotos. Olhando para eles, ela se pergunta por que estão olhando para ela, pensando que isso acontece sempre que ela sai. Entre a multidão, Sung-jae se pergunta o que ela está fazendo, pensando que ela só aparece em eventos oficiais. Após um tempo, ela decide entrar e encontrar-se com ele, pensando que o avaliador deve comprar seus artefatos divinos por um alto preço para que eles possam pagar os fundos do leilão. Portanto, ela se aproxima da porta enquanto o gerente a interrompe e diz que já há um cliente dentro, fazendo-a se perguntar quem é a pessoa para tratá-la assim. Ignorando o gerente, ela entra na loja e encontra Jeon em pé no balcão, sentindo-se surpresa ao ver um homem tão bonito.
No entanto, neste momento, uma enorme serpente aparece na frente dela, deixando-a incrédula e fazendo-a perder o equilíbrio. Sentindo-se assustada e perplexa, ela se pergunta qual era o poder que ela sentiu um momento atrás, pensando como se centenas de serpentes tivessem se enrolado ao seu redor. Levantando-se, ela começa a correr para fora da loja, afirmando que ele precisa sair do lugar imediatamente. Vendo-a sair, Myung pergunta por que ela está saindo tão rápido depois de entrar, e Jeon sugere que ela pode estar se sentindo mal. Ele é informado de que, como um afiliado do Zodíaco se aproximou dele, seu poder divino foi aprimorado, fazendo-se perguntar se o poder divino é diferente do poder mágico. Em resposta a essa pergunta, ele recebe informações detalhadas sobre o poder divino e pensa que coisas novas e poderes continuam sendo adicionados. Virando-se para Myung, Jeon pergunta se a garota que acabou de entrar era santa, e Myung concorda, sentindo-se surpreso por ele não saber. Myung revela que ela era a santa de Aquário, Sophie Mardi, deixando Jeon chocado. Após um tempo, ele começa a rir, perguntando se ela realmente era santa. Em sua mente, ele fica chocado com a transformação dela, considerando que ele realmente não a reconheceu. Embora ele ache que ela tenha ficado mais bonita, seu coração podre permanece o mesmo. Ele pensa que, se dividir as coisas que não gosta em espinhas de peixe, pragas e lixo, Sophie é uma praga que considera sua rotina de cuidados com a pele mais importante do que a vida humana. Enquanto isso, Myung afirma que ele não entende por que as pessoas a consideram o auge da compaixão e do sacrifício próprio, quando na verdade ela é uma pessoa cruel e egoísta. Myung revela que ela era médica de Jeon e tentou coletar fundos arrecadados em seu nome, mas o governo interveio, deixando Jeon furioso. Considerando que Jeon está tratando o nome dela tão casualmente, Myung pergunta se ele a conhece, e Jeon afirma que eles são velhos amigos. Enquanto isso, nas ruas vazias e escuras, Sophie continua correndo, com seus assistentes a seguindo. Lembrando-se de Jeon, ela se pergunta por que ele teve que voltar naquele momento. Pensando sobre o poder mágico avassalador que sentiu no prédio, ela considera que a pessoa lhe deu arrepios assim como Lee Jeon. Portanto, ela se vira para sua assistente e diz para ela voltar à loja e descobrir quem era a pessoa, fazendo-a perguntar o que fazer em relação ao avaliador. Após uma breve pausa, ela sorri e afirma que mudou de ideia, dizendo para eles matarem todos eles. Ouvindo isso, sua assistente argumenta que o avaliador é valorizado por Virgem e eles também têm que vender seus itens, mas Sophie os considera nada mais do que tolos impertinentes. Tirando um colar, Sophie declara que, em troca de fazer isso, ela dará a ela um artefato divino e emprestará seu poder divino. No entanto, a assistente explica que usar poder em uma zona neutra é ruim. Em um tom ameaçador, Sophie pergunta se ela está se recusando a seguir suas ordens. Sentindo-se pressionada, a assistente afirma que definitivamente seguirá as ordens, pois sua vontade é a vontade do divino. Enquanto isso, Jeon, que ainda está em pé na loja, começa a sentir água pingando sobre ele e se pergunta de onde está vazando. No distrito do complexo da loja de artefatos divinos, Sung Jae caminha pelas ruas bebendo. De repente, ele nota muita água no chão e se pergunta de onde veio, já que nem está chovendo. Observando a água de perto, Sung Jae acha que está fraca, mas consegue sentir mana nela. No entanto, enquanto olha para seu reflexo esquelético na água, ele se sente chocado e recua de repente quando uma mão emerge da água. Consumido pelo choque, ele deixa cair sua bebida quando a água no chão se transforma subitamente em um corpo semelhante ao dele e rasteja em sua direção. Sentindo-se chocado, ele se pergunta o que é aquilo quando de repente ouve um grito e se vira. Em seu entorno, ele vê todas as pessoas passando pela mesma coisa e fica confuso com a situação que se desenrola diante de seus olhos. De pé no telhado de um dos prédios, Sophie sorri e continua a usar o poder do espelho de replicação. Ela afirma que os que foram replicados são todos discípulos de classificação A, mas se formigas atacam em grande número, podem até derrubar um elefante. Enquanto isso, Sung Jae chama a assistente, perguntando por que uma habilidade de batalha está sendo usada em uma zona neutra e dizendo a ela para cancelar isso. Em resposta, a assistente, segurando um artefato divino, afirma que tudo foi feito de acordo com as ordens da Santa, então ele não deveria reclamar. Afirmando que tudo isso é a vontade do céu, ela ativa o artefato divino enquanto Sung Jae continua a impedi-la de fazer isso. Como resultado, um raio de luz enorme emerge do distrito e toca o céu. Seguindo isso, a assistente usa inúmeras habilidades aquáticas simultaneamente para envolver as pessoas em enormes bolhas de água que entorpecem seus sentidos. Virando-se para seu exército de criaturas feitas de água, ela afirma que vai cuidar da pessoa na loja enquanto eles capturam o avaliador. Com isso, as criaturas se transformam em água líquida e a cercam. Enquanto isso, Sung Jae, que está preso em uma das bolhas de água, se pergunta como chegou lá e tenta usar seus poderes para sair, mas não consegue.
Ele pensa que precisa sair da prisão antes de perder a consciência, mas lentamente começa a fechar os olhos, seus sentidos ficando entorpecidos. Enquanto isso, na loja de artefatos divinos, muita água se acumula no telhado, fazendo com que Jeon fique confuso. Olhando para isso, Min se pergunta se algo está acontecendo do lado de fora, comentando que uma mana suspeita está pairando ao redor. De repente, a água no telhado começa a se acumular ao redor de Min, envolvendo-o e deixando-o chocado. Ao mesmo tempo, Jeon sente uma faca em seu pescoço, seguido pelo aparecimento da assistente, que o proíbe de se mexer. Ela afirma que não tem mais intenções em relação a ele, mas a santa está descontente por causa dele. Ela o proíbe de fazer algo estúpido se não quiser que seu sangue seja derramado desnecessariamente. Ela revela que foi ordenada pela santa matar os dois, mas se eles se desculparem por menosprezá-la e comprarem seus artefatos a um preço alto, ela pode salvar suas vidas. Enquanto Min está considerando isso, Jeon pergunta se é normal as pessoas balançarem facas em espaços públicos nos dias de hoje. Chocado, ele olha para cima, vendo Jeon quebrando a faca com as próprias mãos e afirmando que não era assim em seu tempo, deixando a assistente chocada. Jeon então se vira para Min, dizendo a ele para que eles paguem pelos danos enquanto Min ainda está consumido pelo choque, considerando que ele quebrou o artefato divino de Aquário com as próprias mãos. Sentindo-se enfurecida com esse ato dele, a assistente afirma que ela disse a ele para não se mover e invoca uma gigantesca besta de água. No entanto, para a surpresa deles, Jeon derrota a besta com um único soco. Virando-se para a assistente, ele pergunta se ela tem mais dessas bestas de água, afirmando que elas são bem legais de socar. Enquanto isso, a assistente fica chocada, pensando sobre como ele destruiu uma réplica de classificação A com um único golpe e percebendo que a santa tinha razão sobre ele. Olhando para Jeon calmamente em cima do balcão, ela pensa que ele é perigoso e que ela precisa destruí-lo antes que ele possa prejudicar Sophie. Portanto, ela tira um artefato divino semelhante a um colar dado a ela por Sophie e diz a ele para bloquear seu poder. Afirmando que ele foi feito da mana de alta pureza da santa, ela convoca lobos d'água de classificação laranja que correm em sua direção com uma intenção de matar Alta. Olhando para eles, Jeon fica empolgado, pensando que Sophie está lhe dando um banquete depois de tanto tempo. Virando-se para Min, Jeon diz que disse a ele para pegar o que gostasse e pega 2 punhais únicos, afirmando que está levando aqueles para aquela hora. Dizendo isso, ele pula e se aproxima dos lobos que vêm em sua direção. Ao chegar perto deles, ele começa a atacá-los rapidamente, comentando que os punhais são incríveis. Como resultado de atacar as invocações de classificação A, seus pontos de experiência começam a aumentar, fazendo com que ele se sinta empolgado. Após derrotar com sucesso todos eles, ele recebe um aumento significativo em seus pontos de experiência, bem como muitas informações sobre diferentes poderes. Enquanto isso, a assistente fica parada segurando o colar, considerando inacreditável que as invocações da santa tenham sido mortas tão facilmente. Nesse momento, Jeon chama por ela, pedindo por mais. Tremendo, ela percebe que ele não é alguém com quem ela possa competir, e ela pode morrer se tentar lutar contra ele. Portanto, ela começa a correr para fora da loja, afirmando que ele não vai escapar impune. Enquanto isso, Jeon fica para trás, ri e afirma que pessoas assim não são assustadoras. Olhando para ele, Min percebe que ele não é uma pessoa comum. Nesse momento, Sung Jae entra, perguntando se Jeon está bem. Ele diz que os discípulos de Aquário começaram um ataque indiscriminado, e ele mal conseguiu escapar. Olhando para ele, Jeon afirma que eles acabaram de terminar a luta na loja enquanto olha para os arredores destruídos, se perguntando o que aconteceu ali. Olhando para as invocações, Sung Jae pergunta se elas não pertencem à santa, e Jeon concorda, afirmando que enviá-las para uma classe de produção é como pedir a ele para usá-las como materiais. Sung Jae afirma que eles precisam sair do local antes que mais delas comecem a chegar. No entanto, assim que estão prestes a sair, Min os impede. Ele afirma que, há 20 anos, ele seguiu Lee Jeon para observar seus métodos de produção e se lembra claramente de seu processo de lutar contra monstros e obter materiais deles. Considerando sua expressão demoníaca e loucura durante a luta, Min pergunta se ele é Lee Jeon. Em resposta, Jeon pede a ele para ficar quieto, fazendo perceber que ele de fato é Jeon. Depois disso, Jeon começa a se afastar, afirmando que voltará pelas matérias, pedindo a ele para mantê-las em segurança, e dizendo que também tem algo a perguntar a ele. Em resposta, Min se curva, agradecendo a ele e pedindo que ele volte enquanto eles saem. No caminho de volta, Sung Jae pergunta por que a santa está mirando nele, perguntando se ela é uma inimiga dele, mas ele diz para esperar, afirmando que logo mostrará algo incrível. Tarde da noite em uma cafeteria, vários sorvetes e doces de diferentes sabores estão dispostos em uma mesa enquanto Jeon continua a comê-los. Virando-se para Sung Jae, ele afirma que o sorvete ali é realmente bom, dizendo a ele para comer o quanto quiser.
Em resposta, Sung Jae pergunta se está tudo bem, afirmando que este lugar é muito caro. Lembrando que a assistente de aquário deixou cair seu distintivo precioso ao fugir da loja, ele o pega, afirmando que isso vai ajudar muito. Mostrando o distintivo para Sung Jae, Jeon afirma que ele pode ser usado como um cartão e até armazena as habilidades de outros seres divinos. Olhando para ele, Sung Jae o reconhece como sendo um distintivo de aquário, afirmando que ele também funciona como um cartão de identificação e pode causar problemas para eles depois. No entanto, Jeon afirma que eles devem resolver isso depois de comer e continua a aproveitar o sorvete, enquanto Sung Jae continua se perguntando se está tudo bem comer. Nesse momento, uma pessoa chega por trás, perguntando a Sung Jae se ele também gosta do sorvete de lá. Ouvindo sua voz, Sung Jae rapidamente se vira e o encontra como o capitão divino da divisão, Choi Sung-gil. Chegando à mesa, Sung-gil pergunta se pode se sentar com eles. Olhando para ele, Jeon se pergunta se ele é o chefe de Sung Jae que estava incomodando, enquanto Sung Jae o encara confuso. Virando-se para Jeon, Sung-gil o cumprimenta, perguntando se ele é a pessoa que Sung Jae mencionou antes, e Jeon concorda, perguntando por que ele está perguntando isso. Em resposta, Sung-gil afirma que encontrar talentos notáveis também é trabalho de um capitão. Ouvindo isso, Jeon pergunta com o que ele está tentando suborná-lo. Sung-gil revela que um dos 8 artefatos divinos de Lee Jeon será leiloado em breve, pedindo a ele que pense bem sobre a oferta, o que o deixa surpreso. Depois de um tempo, ele pousa a colher, se perguntando se vão leiloar seus pertences, e sorri. Afirmando que ele não tem nada a perder, Jeon concorda em ir com eles e pergunta se a casa de leilões está próxima. No entanto, Sung-gil revela que não é em algum lugar próximo, porque o artefato divino pertence a Lee Jeon e será leiloado em um local apropriado. Dizendo isso, Sung-gil revela que a localização é a maior casa de leilões do mundo, erguendo-se a 16 mil pés no céu na rica cidade fortaleza de Dracma. Enquanto isso, na grande casa de leilões em Dracma, Sophie está sentada em uma cadeira, tremendo de ansiedade. Nesse momento, alguém segurando uma bebida a chama, e ela se vira. Ao lado dela está Steven, que afirma que se ela vai apenas tremer em um canto, ela pode ir embora, já que ela está arruinando o gosto da bebida. Em resposta, Sophie faz uma careta, pensando que Steven nunca vai aprender boas maneiras, mas ela vai ter que tolerá-lo. Considerando que Steven é ainda mais forte do que Jeon, ela considera ser o lugar mais seguro se ficar ao lado dele. Depois de um tempo, Steven afirma que a arma de Jeon que iria ser leiloada é dele, proibindo-a até mesmo de pensar em vendê-la. Enquanto diz isso, ele começa a sair, a fazendo perguntar para onde ele está indo, mas ele responde que não é da conta dela e a manda ficar sentada e esperar. Ao olhar para ele, ela decide se manter calma, pensando que é Dracma. Não importa quem seja aquela pessoa, não há como ele entrar em um lugar como aquele. De repente, sua expressão muda quando ela vê Hugo passando pelo corredor ao lado dela. Considerando isso como um ótimo momento para um cliente valioso ter chegado, ela sorri. Enquanto isso, Hugo fica no corredor e olha ao redor, se perguntando onde Jeon está. Ele fala consigo mesmo, afirmando que achou que Jeon estaria lá já que há tantos artefatos divinos caros naquele lugar. Nesse momento, Sophie chama por ele por trás, perguntando se ele tem passado bem. Virando-se, ele a reconhece enquanto ela afirma que é difícil entrar em contato com ele. Ela observa que ele foi o rosto dos santos por muito tempo, mas mudou bastante. Ela o satiriza, afirmando que ele tem poucos discípulos em comparação com os outros santos, enquanto ele a ignora e pede que ela vá embora, afirmando que não quer falar com ela. Ao ouvir isso, Sophie pergunta se ele vai ignorá-la novamente, afirmando que ele pode perder os filhos assim como perdeu a esposa, fazendo-o parar. Ela afirma que a esposa dele ainda não está morta, mas pode morrer em breve, perguntando o que ele pode fazer enquanto sua família está se desfazendo devido a um chefe incompetente como ele. Isso faz com que Hugo fique enfurecido, e seu corpo é envolvido por chamas, resultando em uma explosão no prédio. Emergindo das chamas, ele afirma que disse a ela para ir embora enquanto ela fica tossindo devido à fumaça. Ao tentar socá-la, ela segura seu braço, pedindo que ele segure sua temperança, e comenta que ele esqueceu da trégua que eles concordaram 10 anos atrás. Depois disso, ela convoca seus poderes aquáticos, afirmando que Hugo deveria estar ciente de seu status como meio-santo. Nesse momento, alguém a chama por trás, e ela se vira, recebendo um golpe de Jeon que a faz cair no chão. Surpreso, Hugo olha para Jeon enquanto Jeon pergunta o que ele está fazendo ali. Em resposta, Hugo afirma que estava preocupado com ele, o deixando confuso. Olhando para ele, Jeon pergunta se Hugo gosta dele, e Hugo concorda, dizendo para ele nem brincar com isso. Mudando de assunto, Jeon olha para Sophie e se pergunta por que ela aparece em todos os lugares aonde ele vai. Pensando em Lee Jeon, o 13º santo, que é considerado mais forte, Sophie treme de medo. Ela se lembra de que sempre odiou ele. Na verdade,
Ela tinha medo de seu rosto cheio de cicatrizes, sua personalidade agressiva e seus olhos frios que sempre a olhavam com desprezo. Ela lembra que, há 20 anos, em um dia específico, Jeon entrou no santuário de Aquário apesar da proibição dos guardas. Com raiva e agressividade nos olhos, ele disse a todos para irem embora, fazendo com que todos ficassem assustados. Nesse momento, Sophie chegou lá, perguntando como ele ousava invadir o lugar dela e mandando embora. Em resposta, ele a jogou contra uma das paredes, causando-lhe muita dor. Depois disso, ele perguntou se ela realmente queria morrer. Confusa, Sophie perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Em resposta, ele disse que a enviou para a retaguarda para tratar das pessoas em perigo devido às calamidades e perguntando o que ela estava fazendo lá. Expressando sua raiva, ele disse que os braços e pernas deles pareciam que precisavam ser amputados porque ficaram feridos enquanto a protegiam. Arrastando-a, Jeon disse que ela era a pessoa que disse que ela os trataria e ordenou que ela se apressasse e os salvasse. Em resposta, Sophie afirmou que não se importa se pessoas como eles morrerem, e eles deveriam estar felizes por tê-la salvo pelo bem da humanidade. Ela perguntou se ele estava olhando para baixo para os santos, dizendo que eles já estavam sendo culpados por muitas pessoas e considerados inúteis. Sophie mencionou que ela nem tem um pouco de pensamento para arrumar qualquer bagunça que houver. Ouvindo isso, Jeon virou-se para ela, chocado, enquanto ela o mandou soltá-la, dizendo que ela precisava se preparar para a sua entrevista. Em resposta, Jeon soltou sua mão enquanto Sophie segurava seu pulso, comentando sobre a força de seu aperto. No entanto, em vez de sair, ele a socou e afirmou que esperava muito de uma praga como ela, que, em vez de entender palavras humanas, precisava ser ensinada através de espancamento. Enquanto ela está lembrando de tudo isso, ela de repente recupera a consciência, vê Jeon sentado na frente dela e fica chocada. Ela se vê amarrada a uma cadeira com Jeon e Hugo na sala e solta um grito alto. Virando-se para ele, ela exige ser libertada naquele exato momento, perguntando como ele pode fazer isso com uma santidade. Voltando-se para Hugo, Jeon comenta que ela não mudou nada nos últimos 20 anos, perguntando como seu repertório ainda é o mesmo. Ouvindo isso, ela afirma em sua cabeça que as coisas não são as mesmas que há 20 anos. Ela decide distribuir fluido ácido em suas mãos para derreter a corda que a prende e começa a fazer isso. Ela pensa que uma restrição como essa é inútil e deseja que ela pudesse pedir ajuda a Steven Marker. No entanto, nesse momento, Jeon bate na testa dela, causando-lhe imensa dor. Olhando para ela, Jeon afirma que seus truques são óbvios a partir de sua expressão. De repente, ele sente uma dor em seu dedo e percebe que começou a derreter, sentindo-se chocado. Sorrindo de empolgação, Sophie o chama de estúpido e revela que tem uma habilidade de proteção ácida que é ativada sempre que alguém a atinge. Ela afirma que esse ácido começará a derreter todo o corpo dele, chamando de habilidade de proteção mais forte de Aquário. Em resposta, Jeon utiliza sua habilidade de recuperação e cura seu dedo instantaneamente, afirmando que essa é sua habilidade mais forte. Vendo que Sophie está consumida pelo choque, imaginando que foi aquilo, considerando que é algo maior do que apenas uma habilidade de recuperação. Enquanto isso, Jeon decide repassar tudo o que aconteceu entre eles. Depois disso, ele começa com a alegação dela de ser sua médica, sua tentativa de atacá-lo e então as coisas que ela disse a Hugo, anunciando o número de golpes que ela receberá por cada uma delas. Ouvindo isso, ela o pede para esperar, e ele para por um momento e depois afirma que a espera acabou e continua a agredi-la. Enquanto ele está fazendo isso, Hugo fica de lado, desfrutando de seu chá. Olhando para eles, Hugo percebe que Jeon atinge a todos igualmente, independentemente de seu gênero, mas também aceita o fato de que eles lhe dão uma razão para fazer isso. Nesse momento, Hugo percebe que o status divino de Jeon está aumentando a cada golpe e se pergunta o status divino de qual ser divino ele está aumentando. Depois de lançar alguns golpes, Jeon para, percebendo que Sophie desmaiou pelo impacto. Nesse momento, ele é informado de que seu status divino foi desbloqueado, mas requer carregamento, o deixando confuso. Ponderando o que é o status divino, ele exige uma explicação, e o sistema explica em detalhes. Isso faz perceber que ele pode obter status divino batendo nas pessoas, mas ele não o obteve quando atingiu Yigwei porque não estava desbloqueado naquele momento. Isso lhe revela as perspectivas de ficar mais forte. Nesse momento, Hugo chama, sugerindo que ele pergunte a Sophie sobre o punhal. No entanto, Jeon afirma que ela não pode ser a pessoa a esfaqueá-lo, e ele também encontrou alguém para investigar o assunto, então está tudo bem. Nesse momento, Jeon coloca a mão no bolso e tira um celular, verificando as horas, enquanto Hugo pergunta de onde ele tirou o telefone, e Jeon revela que pegou o emprestado. Voltando-se para Hugo, Jeon afirma que precisa ir para a casa de leilões, dizendo-lhe para lidar com o resto e fazer o que quiser com Sophie. Depois de dizer isso, ele sai da sala, dizendo que entrará em contato com ele quando o leilão acabar. Depois que ele sai, Hugo olha para Sophie e se pergunta o que ele deveria fazer com ela.
Nesse momento, ele ouve os passos de alguém e se vira para a porta, pensando que é Jeon. No entanto, olhando à frente, ele fica surpreso, se perguntando por que teve que ser ele, enquanto observa Steven de pé na frente dele. Olhando para Sophie amarrada à cadeira e desacordada, Steven se volta para Hugo, sentindo raiva, e pergunta o que ele estava fazendo lá. Após uma pequena pausa, Steven afirma que faz muito tempo desde que encontrou Hugo. Dizendo isso, ele tira seus óculos, revelando seus olhos brilhando com intensidade feroz, e sorri, afirmando que eles não estão em um estado para compartilhar saudações amigáveis. Olhando para ele, Hugo pergunta por que ele está lá, e Steven revela que Aquário o procurou por uma aliança. Olhando para Sophie deitada inconsciente na cadeira, ele afirma que tinha alguns negócios em Drasha, então ele veio junto. Depois disso, ele se volta para Hugo, afirmando que é a vez dele fazer perguntas, e pergunta o que ele está fazendo lá. Em resposta, Hugo afirma que tinha negócios na casa de leilões, que não tem relação com ele. Ouvindo isso, Steven pergunta se ele também está por trás do artefato divino de Lee Jeon que aparecerá no leilão, o deixando chocado. Olhando para suas expressões, Steven pergunta se ele realmente não sabia e afirma que será um preço que ele nem pode sonhar em pagar, então não há sentido em ele saber sobre isso. Em resposta, Hugo sorri, perguntando se ele ainda tem o hábito de colecionar os artefatos divinos que Jeon faz. Hugo lembra a ele que ele nunca reconheceu a força de Jeon e se sentiu inferior a ele, mas continuou a colecionar os artefatos divinos feitos por ele. Sorrindo, Hugo pergunta se ele acha que fazer isso pode fazê-lo mais forte como Jeon. Em resposta, Steven convoca seus poderes avassaladores, fazendo com que o quarto seja destruído instantaneamente. Vendo isso, Hugo também convoca seus poderes, pensando que Steven sempre reage dessa forma sempre que a discussão sobre Jeon é trazida à tona. Com intensidade feroz em seus olhos, Steven salta e rapidamente segura a mão de Hugo, dizendo-lhe para não agir grandioso. Apertando sua mão, Steven lembra a ele que não há nada na frente dele, proíbe-o de discutir Jeon e torce seu braço. Com raiva extrema em seus olhos, Steven afirma que agora ele é até mais forte do que Lee Jeon. E assim termina a primeira parte desse manhwa. Se vocês gostaram deste vídeo e querem uma segunda parte, comente abaixo com a palavra Jeon, curta, e se inscreva. Até o próximo vídeo.